Livros da Pizza, um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Ódio Puro, ou não? Ou não! Livros da Pizza. Este é o episódio que normalmente traz muito fel, traz muitas irritações. Eu acho que hoje não me vou irritar tanto. Não vais? Não? Não, posso Yeah! Portanto, vai ser um episódio porreiro. Hoje, o herói deste episódio foi Sérgio Duarte, que leu o livro. Diz lá, Sérgio. O livro chama-se Os Segredos da Casa e a autora é Marta Cardoso, também conhecida como Marta do Big Brother. E é Eu acho que ela devia ter mudado de nome. Tu pudeste chamar a Marta do Big Brother o Mário do Big Brother. Big Marta. Sim. Não, e Contextualiza isto. Contextualizo isto. Isto é daqueles livros da pizza que não é dos tops nem nada, é um daqueles que eu tinha lá em casa. Custou-me €1. Ok. E ou seja, está na mesma categoria do dor de corno nesse aspecto. É um livro que custou €1. Olha, o livro da Marta só custa €1. Vou comprar. E comprei. E nunca tinha lido, tinha-o lá parado. E é um livro que a Marta escreveu 10 anos depois de ter estado na casa do Big Brother. Ou seja, é um livro de 2010. Entretanto, já passaram mais 13. Mas a minha pergunta é... Eu achava que isto fosse tipo o livro da Susana Torres, que escreveu o livro tipo em 15 dias, não é? Pá, tenho de aproveitar agora, o gajo marcou o golo, vamos vender os livros todos. Não é o caso. Não é o caso. Ou seja, alguém achou... Epá, as pessoas vão curtir ler um livro 10 anos depois da primeira... Foi a primeira temporada de Big Brother. Temporada, uma efeméride. E sim, houve livros desses de Big Brother que saíram logo a seguir, nomeadamente o Estás a Ver, do Mário. Queria ler esse. Eu soube que esse livro existia porque a Marta refere-o aqui. Deve ser um livro extraordinário. Deve. Chamado Estás a Ver. O Mário do Taekwondo, não é? Ele andava... do Taekwondo, sim. Taekwondo. E então, este livro da Marta conta a experiência dela. Ou seja, ela... Vamos voltar 10 anos depois a falar sobre isto. Não, isto dava um programa, se calhar, da tarde. Não dava. A metodologia dela foi rever os episódios todos de Big Brother e confrontá-lo com a experiência dela. Mas pronto, vamos então passar Terror. Eu tenho de contextualizar isto. Eu vi este Big Brother. Também eu. Na altura. E é preciso dizer... Mas tu recordas-te muito melhor do que eu. Eu recordo-me bastantes coisas. E refresquei algumas dessas recordações graças à Marta. E é incontornável o fenómeno do Big Brother em termos da cultura pop em Portugal. Certo. É um momento super marcante. Assim como foi os morangos com açúcar, assim como foi outras coisas. Os riscos. O Big Brother é muito mais do que isso. A TVI era uma televisão menos vista. E com o Big Brother ganhou uma força e foi o início dos reality shows feitos em Portugal. Ou seja, marca uma era. Quer queiramos, quer não. Podemos discutir, e eu tenho uma posição nessa discussão sobre o efeito que estes programas tiveram na sociedade. Eu acho que não foi necessariamente positivo, mas que foi marcante, foi. Por isso o tema é relevante. Certo. É uma pessoa que passou por essa experiência histórica, entre aspas. Faz parte da história da televisão. A história da televisão e da cultura pop em Portugal, e conta o lado dela. Ok. Portanto, tem esse interesse. E como eu... Só o facto de ter sido, tem esse interesse. Mas como eu sou uma pessoa que seguiu o Big Brother na altura, tem este efeito de nostalgia. Eu dei por mim, acho que tem partes engraçadas no livro. Ok. Portanto, eu não vou cagar completamente no livro. Isto não faz sentido nenhum. Não, tem a sua utilidade. O livro começa com o prefácio da Teresa Guilherme. Pronto, aquelas merdas, não é? E começa com uma citação do Einstein. Ironicamente, que eu passo a ler. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más e sim por aquelas que permitem a maldade. Ok. E uma citação também de Carlos Castanheda. Conheces Carlos Castanheda? Sim. Mas espera, essa frase quer dizer que ela apoia-se nisso. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más e sim por aquelas que permitem a maldade. Pá, é uma frase que lhe diz muito. Pois, mas isso em contexto de Segunda Guerra Mundial não funciona. Se pensares, não é? Imagina os judeus a dizer, as pessoas não são más, nós é que estamos a permitir a maldade. Não é bem. Porque vais debater com o Einstein, tu? Vais debater Olha, vou dizer que o Einstein disse uma frase da pizza aí. Mas ou escreveu. Ou se calhar nem é dele. Mas porquê que achas que a Marta escolheu esta frase? Será que ela está a referir-se ao pontapé do Marco? Não, está-se a referir à construção dela. O que interessa é a sua força interior e não aquilo que os outros dizem.
Percebes? No fundo não me interessa o que os outros dizem, é tudo burros, os cães ladram e a caravana passa. Eu devia ter posto essa frase, é a mesma frase. Está bem, mas não tem um nome Einstein em baixo. Mas olha, os cães ladram e a caravana passa. Nietzsche. Sim. Mas olha, e já agora, Carlos Castanheda. Carlos Castanheda. O mundo é insondável e misterioso. E assim somos todos nós. A arte do guerreiro consiste em equilibrar o terror de ser um homem. Porra, ela parece que vai escrever um livro sobre o Holocausto. Por acaso parece. Mas pronto, são frases que ela gosta. Tem a dedicatória, o prefácio da Teresa Guilherme, blá blá blá, muito importante para mim. E o primeiro capítulo, a Marta fala sobre ela e sobre o ponto em que ela estava na altura em que se decidiu concorrer ao Big Brother. Ok. Então é o capítulo Quem é a Marta. E começa logo assim. Quem era a Marta antes de entrar para o Big Brother? Começa logo a referir-se a ela própria na terceira pessoa, como se estivesse no confessionário. Então ela diz, era uma rapariga alegre, acho eu, divertida, e depois, isto são as qualidades, e depois os defeitos. Era honesta, curta e grossa, ninguém estava enganado comigo. Não tinha, portanto, o mínimo de maturidade, embora achasse que sim, para perceber que a franqueza tem limites, ou seja, é demasiado franca. Não, o meu maior defeito é de ser demasiado honesto. Sim, era uma pessoa demasiado franca Isso é respostas da pizza em entrevistas de emprego, não é? Sim, fala-me das suas qualidades e defeitos. O meu maior defeito é confiar demasiado nas pessoas. Eu era muito frontal, sabes? Sim. Era uma pessoa alegre, divertida, mas ainda não tinha aprendido que o excesso de frontalidade é mau. Era esse os defeitos dela. Então ela fala sobre os estudos dela. Ela diz que não entrou em medicina por 2 décimas. E então... Ela tinha estudos? Tinha estudos. Eu lembro-me que ela era bem falante. Não, olha, spoiler alert, eu gosto da Marta. Parece ser uma pessoa fixe. Estamos aqui a gozar. Deixo já aqui. Ela ainda é casada com o Marco? Já não, há uma porrada de anos. Mas calma aí, já vamos aos casais. E então, ela não entrou por 2 décimas em medicina, foi trabalhar, foi-se fazer à vida, disse que, pronto, vou experimentar não estudar durante uns tempos, e depois foi estudar economia numa privada e não se deu bem porque era difícil conciliar trabalhos com estudos, e depois a mãe dela recomendou que pelo perfil dela fazia sentido ela estudar comunicação social. Ela teve de estudar... Epá, isto é estúpido eu estar a aprofundar isto. Mas ela teve de estudar as cadeiras dos exames e entrou na pública. Entrou no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. E eu aqui, se eu fosse fazer um polígrafo deste livro, aqui deixou-me a pulgar atrás da orelha. Porque ela diz que ficou com 17,4 porque teve 18 nos exames. Ou seja, a média dela dava ali pelos 15, 16. A média de secundário. E eu penso... Se ela entrou com 17,4, tendo 18 no exame da específica, como é que ela ficou 2 décimas de entrar em medicina antes? Na altura, se calhar, a medicina não era... Era. Era? Tive primos a entrar na altura, já era 18. Em 99? Já era 18 ponto tal. Pois. Portanto, mas quer lá saber. Se calhar era na Polónia, ela podia ir para aquelas da Polónia. Às tantas. Mas pronto, depois ela candidata... Ela não. A mãe, a irmã dela, tu tinhas perfil para isto, e mandou vir o questionário do Big Brother, ela preencheu, foi a castings e entrou. Passou por uma série de provas nós reparamos. Psicotécnicas e não sei quê, e castings, e entrou, e deram-lhes 30 contos para eles gastarem no hotel. Ela, 30 contos era mais do que eu tinha visto na altura. 150 euros. Exatamente, sim. Outros tempos. Eles entram na casa, aquela coisa... Estamos a falar numa altura em que ainda não havia ninguém que tivesse visto um Big Brother em Portugal, pelo menos, não é? Já tinha havido outros programas do género no estrangeiro, mas para os portugueses isto era uma novidade total. Para os portugueses e para os concorrentes. E para os concorrentes, daí também depois a profissionalização de concorrentes dentro deste tipo de programas. Sim. Eu acho que o Big Brother teve esse interesse, e este livro tem esse interesse, porque eles, quando entram lá, não têm a mínima noção do que é ser um reality show e do impacto que iam ter no mundo real. Não sabiam porque não tinham essa referência. E agora, quem entra em reality shows já vai com expectativa, já sabem o que é que vão fazer, já sabem o que é que calha bem, o que é que calha mal, já moldam a personalidade deles em função de estarem no reality show. Inclusivamente, o impacto dos reality shows é tanto hoje em dia que eu acho que as pessoas mesmo na realidade adaptam o discurso reality show. Tipo, esta coisa que nós estamos a dizer, pão, queijo, eu sou frontal, não sei o quê, ouve-se muito. Ou eu estou a ser ele próprio. Sim. E ouve-se as pessoas a dizer isso. Podem esperar de mim, é eu ser eu próprio. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, põe na borda do prato. E ouve-se isso fora de reality shows. E eu digo, claro que és tu próprio, não tens outra hipótese. E lá está. E o que é isso de ser eu próprio?
nós somos várias coisas, nós próprios. Nós moldamos. É diferente uma pessoa quando tem uma câmara à frente dela comporta-se de uma forma diferente de quando não tem uma câmara. Mas mesmo nessa questão da genuinidade é sempre relativa, não é? Eles sabiam que iam para uma casa que não era a deles, com estranhos e com câmaras. Portanto, eles próprios, por muito que não tivessem essa experiência, ou pelo menos pudessem ter visualizado outro programa para poderem achar que teriam a experiência, representaram papéis à mesma. Eles quando começa, e eu acho piada, ela manda muitas bocas à Susana. A Susana era a loira do Zé Maria, não é? Atravessada, sim. Que a Susana, que o Zé Maria gostava. Que o Zé Maria passou muito tempo com ela e que era a loira e pronto. Essa ficou quase até ao fim também. Ficou até ao último dia. Ela e a Célia. Pois. Então, era ela, a Célia e o Zé Maria. Foram os três finalistas. Sim. Ok. E então, ela, apesar da Susana ser tímida, começou por fazer logo um striptease. E ela desabotou as calças. Isso levou Quem começou a fazer o striptease? A Susana, tipo brincadeira. Começaram logo a fazer um striptease. Então, ela desabotou as calças. Isto levou o Marco a manifestar de imediato o seu agrado. Entusiasmado, aproveitou para fazer uma espargata frontal em frente à Susana, possivelmente para a ver melhor de cima a baixo. A verdade é que ele era muito espontâneo e um bocadinho gabarolas também. Não, o Marco. O clássico Marco. O clássico. Ele vê uma gaja a despir-se. O que é que ele faz? Vou fazer uma espargata. Ele é tipo pavão, meu. Sim. Não é? Vou-te mostrar os meus dotes agora. O Marco assumiu-se logo como líder. E então, depois, o Marco lá estava novamente em posição para ser abençoado com iniciativas tão frescas. Desta vez com o striptease da Sónia. A Sónia, essa sim, não me surpreendeu. Tinha mostrado uma postura arrojada e desinibida desde o início. Esfregou o rabiosco no nariz do Marco, fazendo as delícias dele e as de todos os que assistiam. Isto começou assim, pronto, com eles a fazerem... Mas isso mostrou na televisão? Mostrou. Era um striptease, estavam a dançar, a fazer aquela... Okay. Já deviam estar com os copos. Pronto. E estavam com aquela coisa, temos de entreter o povo, vamos... E a Susana tomou a iniciativa, foi fazer um striptease. Então o Marco tornou-se o general, que é aquele tipo de pessoa que ele se gosta ou não se gosta. Não há meio termo. Primeiro lugar como... Sim. E então, aqui vou ler uma macacada que o Marco fez. Recordo-me perfeitamente de o ver à porta do quarto das raparigas, aquele que tinha a cama de casal, e com um lenço na cabeça consigo convencer o Telmo a fazer a triste figura de estar sentado numa cadeira a bater num tacho, enquanto ele tocava na viola do Ricardo Amado. O Ricardo Amado é outro concorrente daqueles esquecidos. Pois, eu não me... Tu lembras da cara dele? Lembro, era um gajo de cabelo comprido. Ricardo Amado, não me lembro. Ricardo A. Nesta altura pensei, ora aqui temos o general e o seu fiel soldado. E realmente não me enganei. Isso veio a acontecer no bom sentido. O Marco não manipulava de todo o Telmo. Este era genuinamente seu fã, todas as suas brincadeiras e piadas. E foi assim até ao fim. Até hoje. Ou seja, o Telmo e o Marco, até 2010, continuavam a ter... Ainda podemos acreditar nas pessoas. Eu acredito que sim. O Telmo da tropa. Eu acredito que sim. Que eles eram e continuam a ser as mesmas pessoas. O Marco não pelas mesmas razões. O Marco era sui generis na altura. E assim descreve ela a postura do Marco, que se veio a tornar marido dela. Spoiler alert, para quem não sabe. O Marco bamboleando-se de forma esquisita. E depois coçava os testículos de forma estapafúrdia, eufórica e evidente. Estivesse onde e com quem estivesse. Me fazia extrema confusão. Ele parece estar a descrever uma ida à aldeia dos macacos, não é? Sim. Aquele macaco está a coçar os testículos vigorosamente e deliberadamente. Depois fala do Zé Maria. E o Zé Maria, ele marca completamente a cultura popular portuguesa. Era o arquétipo daquele... Do underdog, não é? Do underdog, que era o gajo que estava na dele. Do coitadinho. Diz a Marta diz, refugiava-se um pouco nos afazeres diários, no cuidar das plantas, cuidar das galinhas da horta, e ele gostava, porque não estava para aquelas macacadas todas. Pois é isso. Estava na dele. Pá, estão aqui gajos bêbados a despirem-se, está um a fazer espargata, está uma senhora a meter o cu no nariz do outro, e se eu me retirasse? Eu acho que ele foi sensato. Eu acho que faria o mesmo. Tanto é que ela estava na dele, e lá dentro não era muito popular, tanto é que ele foi dos mais nomeados logo ao início, mas o povo gostou dele. Yeah. E eu gosto deste gajo, até porque ele foi vítima de bullying do Mário, do Marco, havia outro Mário, mas foi vítima de bullying do Marco, do líder, e o Marco tornou-se uma espécie de vilão para o herói Zé Maria. E então, ela depois fala um pouco dos primeiros concorrentes. Havia uma que era a Riquita, que era a líder da casa. Esse nome também não me... Estive lá 3 dias.
Não, mas eu lembro-me dessa, acho eu. Ela esteve lá 3 dias e dizem... Ela foi a primeira a sair? Foi a primeira a sair. A Riquita? Pelo povo. E dizem que ela saiu porque ela já era mãe. Era a única que já era mãe, tinha vida familiar, e os portugueses, epá, o que é que estás aí a fazer, pumba? Exato. Foi essa a narrativa pai que tratar passou. de filhos, pá. Mas de qualquer forma, qual é o critério? Tinhas 12 pessoas lá dentro, 3 dias para votar. Qual era o critério que as pessoas usaram? Pá, não sei. Pois, o que é que... Foi esse. É. Mãe é para estar em casa, cuidar dos filhos. O Marco era o líder, a Célia era a menina, era bastante mais nova, tinha 18 anos, ela e o Mário. A Maria João era a miúda porreira. O Ricardo Amado era muito calmo. Tem nomes que eu não me lembro. Sim. Quem é Maria João? A Maria João era... Cabelo encaracolado. Sim, exatamente. Ok. E o Ricardo Amado, ela diz: achei extraordinário desde o princípio, apesar de não termos tido grande empatia, de não ter sido as pessoas com quem tivesse ganho amizade especial. A Marta faz aqui um ajuste de contas com estes concorrentes. Está sempre a dizer: com este não senti empatia nenhuma. Sim. Este gajo era parvo. A Susana era muito falsa. Está sempre a dizer estas coisas. Caramba, passaram 10 anos, caga nisso. Yeah. Mas pronto, ela avança, não é? Ela está a ser sincera com a cena dela. Depois havia um gajo, que era o Ricardo Vieira, que ela levou adereços para brincar. Tipo cabeleireiras, tangas, tigresas, óculos de sol, apitos. Foi o segundo a sair. A Sónia era a líder, feminino, era extrovertida. E a Susana tinha picos, diz ela. Eu tenho muita dificuldade, e já tinha nessa altura, em lidar com pessoas instáveis e inconstantes. Por isso estava bastante distante da Susana nessa altura. Enfim, ela faz um ajuste de contas aqui. Depois eu não sei se tu sabias como é que funcionava a produção daquilo, mas eles tinham um orçamento semanal. Sim. Para gastar em compras. Sim. E eles não tinham de trabalhar para comer também? Tinham. Ou seja, houve lá semanas que eles passaram fome. o que mostra o tipo de manipulação, não é? Tipo, olha, vamos meter pessoas numa casa e vamos deixá-los sofrer um bocado para eles andarem todos a gritar uns com os outros. Se eles estiverem bem alimentados, não ia acontecer peripécias daquelas, não é? Depois o Marco, ele, pronto, era atiradiço. No início foi com a Susana. Ele, ao longo do tempo, o Marco foi apontando em todos os sentidos. Ou seja, a Marta, ele tentou, atirou-se a várias, pronto, colou com a Marta. Tinha relações próximas, teve uma relação próxima com a Célia, com a Susana, andou a atirar para vários sítios. Sim, assim, sim. Pronto, Pá, é o Marco, meu. Sim. O Marco é muito assim, é sui generis. Ou se gosta ou não se gosta. Depois a Riquita saiu, obviamente, porque, segundo a teoria dela, é porque era mãe. Olha, vai tratar dos teus filhos, o teu lugar não é aqui, com esta malta nova. Eles eram todos muito novos. Isso é só ao fim de 3 dias, não é? Sim, ao fim de 3 dias. Depois houve a primeira noite de nomeações, que é aquele sofrimento, não é? De que eu vou nomear os meus amigos para saírem. E a Marta comenta assim o depoimento da Maria João. E tu depois vais dizer-me o que é que achas. Sim. Eu já a achava muito espontânea e genuína. Embora ao início, nas primeiras horas em que a ouvi falar, achasse aquilo exagerado. Mas também não tinha contacto frequente até ali com pessoas do Norte. Muitos deles eram nortenhos, e percebi rapidamente que o espalhafato e a descontração eram notas do caráter dessas pessoas. Isso agradou-me. Gostas desta coisa? Pessoal, as pessoas do Norte... Não, nunca tinha convivido com... Pá, nunca tinha estado assim com pessoas. Como é que vocês são? São de lá de cima, não é? Lá de cima, esses... Quem é que tu achas que era mais espalhafatoso? Lembras-te? No decorrer do programa? Era o Telmo. O Telmo? Sim. Ok. O Telmo era espalhafatoso. E o Marco, não? Mas o Marco saiu cedo. Aconteceu aquela coisa dramática com ele. Pronto, mas era. E o Marco não é do Norte. É do entroncamento. Pois é. E a Marta refere-se várias vezes a ela própria como sendo da metrópole. Nós somos da metrópole. E eu sendo da metrópole e só... Olha, mas tu dizes que eu não me ia irritar. Estou-me a irritar um bocado. Que é aquela coisa de... Eu acho que essa editora, que é a Quid Novi, não é? Devia ter pedido um livro a cada um deles 10 anos depois. Para poderes comparar. Porque esta ideia de... Eu olhei e a Marta funcionar quase como um panteão de... Vou avaliar. Não gostei de ti. Ai, é muito falsa. Pá, já não estou a curtir a vibe. Era preciso haver interesse para isso, não é? Nem para isso. Sabes lá se a Célia queria escrever o livro dela. Está-se a cagar. Está na vida dela. Casada com o Telmo ainda. Ainda. Portanto, contra todas as expectativas lá dentro, eles ainda estão juntos. Vê lá. O Ricky é nomeado e ele diz o seguinte. Ele diz que sabia muito bem porque é que foi nomeado. O Ricky, porque havia 2 Ricardos. E perguntaram, e a Célia perguntou, então qual é o motivo? Porque é que foste nomeado? E ele disse, a seu tempo saberão. Não se sabe. Aí não se sabe ainda hoje? Ainda hoje.
Fogo, temos de saber isto, Ricky. O Ricky, que é Façam chegar esta mensagem ao Ricky. Ricky, já ainda não é tempo de sabermos? Não vamos saber, acho que não. Então eles depois decidiram dormir todos no mesmo quarto e o Marco tinha a Célia de um lado e a Sónia do outro e aquilo era um ver-se-tavias. Uma cena muito sensual e que deixou no ar qualquer coisa entre o Marco e a Célia. O Marco, enfim. Uma cena muito sensual. E depois ela, olha, mais uma boca à Susana. Fechava-se no quarto deitada na cama e de repente ria e fazia muita coisa e depois voltava a ficar triste. Não era muito fácil lidar com ela. Sim, mas o Marco é extraordinário. Sim. Não temos aí comportamentos nada... Não. Nada. Não há nenhuma avaliação dos comportamentos. Lá está, é o pai dos filhos dela, ou filho, ou filha, não é? Ou filhos. Depois o Telmo apaixonou-se. Primeiro, apaixonou-se pela Marta, por ela própria. Estava o Mário a comentar esta paixão e ele disse o seguinte: o Mário, o Telmo tinha de agir rapidamente, pois estava com medo que fosse ele a sair da casa na próxima terça-feira e, portanto, tinha de se declarar urgentemente à Marta. Tinha de ser. Se ele estava era um grande move, não era? Declara-te, se não sais e perdeste a oportunidade. E as pessoas podem querer saber quais é que são os próximos capítulos. Sim, e o Mário... Marta, amo-te, comia-te. E o Mário disse isto: nota-se que o Telmo é daquele tipo que já teve más experiências e tem tendência para meter o pé na poça errada. Ela! Já se conheciam tão bem. Isso é com uma semana já, não é? Com uma semana. Então o Telmo veio... O que é que aconteceu? Isto é a Marta a falar. Basicamente disse-me que gostava de mim e, portanto, ou ficas comigo ou manda-me já à merda. Ou ficas comigo, manda-me à merda. E ela disse, então vai à merda. E virei costas, porque na realidade não tive capacidade para me desenvencilhar da situação sem ferir a suscetibilidade do rapaz. Pronto, ficou ali logo Exato. Um mau clima. Não feriste, mandaste-o à merda, fizeste bem. Depois, outro clichê. Por outro lado, a sensação de que tinha passado imenso tempo, quando na verdade tinha passado apenas uma semana. As coisas vivem-se mais intensamente lá dentro. Só quem está lá dentro é que sabe, meu menino. A Susana juntou-se muito ao Ricardo, que estava nomeado, e supostamente elas tinham os dois o hábito irritante de deixar as coisas no ar. A merda da Susana, pá. A Susana é insuportável. É que ela não diz. Uma pessoa nem sabe o que é que pode contar e ela tanto está triste como está contente. Pode estar doente. Ela podia estar doente. Ou podia estar naquela de se adaptar àquilo, mas não. E depois a Susana dizia a certa altura que já tinham começado as intrigas na casa, precisamente no momento em que era ela quem estava a falar mal dos outros, fechada no quarto com a Maria João. Aquilo que a Susana nunca percebeu ao longo dos 4 meses é que nós ali não dizíamos mal uns dos outros nas costas. Só ela. Ao contrário da Susana, que não dizia o que pensava, a não ser quando estava sozinha com alguém. Estás a ver? É preciso ajustar contas com a Susana. Porque aquilo estão ali 11, não é? Já estão ali 11 macacos. Se tens alguma coisa a dizer, diz à frente dos 11. Porque é isso que é o espaço seguro para dizer as coisas na cara, não é? Mas sabes, o que é incrível é que ela, que nunca teve uma atitude franca e honesta, nem coragem de dizer na cara aquilo que achava das pessoas, viesse agora criticar o facto de os outros terem a ousadia de dizerem o que pensam, porque precisam de se adaptar uns aos outros. Estás a ver? A Susana que se põe a fina. Ai, a cabra. Pronto, e depois a Susana, o Ricardo Vieira, que era o amigo dela, saiu, apesar dela o ter nomeado. E depois ela junta-se à Maria João. E quem sai? A Maria João. A Susana fazia isto. Ou seja, a Susana é um eucalipto. Tudo o que está à volta seca, não é? À semelhança do que acontecer antes, a Susana encostava-se muito a uma pessoa e calhava ser sempre essa pessoa que acabava por sair, infelizmente para ela. Sérgio, já ouviste falar daqueles gatos que cheiram o cancro? Sim. A Susana cheirava concorrentes do Big Brother que iam sair na semana seguinte. Sim. Era um pé frio, sim. Supostamente a Marta avança aqui a teoria de que a Sónia estava apaixonada pelo Mário. Só que não fazia nada porque tinha um namorado lá fora. O iogurte. Lembras-te do iogurte? Lembro-me do iogurte. Sim. Tinha o iogurte lá fora. A Sónia que estudava em Aveiro. A Sónia que depois disto participou numa espécie de conversa sobre educação sexual na escola da minha namorada, na altura. Estás a ver? Porque ela era muito para a frentex. Como se dizia na altura. Não, eu fiquei com uma impressão da Sónia depois de ler isto. Na altura nem tanto, que era garoto, mas ela tem aqui momentos interessantes. Está aqui sobre o Marco. O Marco tinha um objetivo. Ele é uma pessoa com objetivos de vida e também os tinha ali. E ali um dos seus objetivos era não me dar confiança. Ele convenceu-se que os rapazes me achavam muita graça e não queria ser mais um no meio dos outros. Tipo, aquele nagging.
Pois, eu acho que o Marco leu The Game. Sim. Ele sempre quis a Marta, mas pensou... Sabes de que é que as gajas gostam? É de serem ignoradas. Percebes? Quanto mais as ignorares, mais elas vão aqui sentir o ímã do menino. Depois... Aí ela não lhe faça uma espargata frontal, meu menino. Depois a Marta também reflete aqui um bocadinho sobre o galo Bob, que não dava conta de tantas galinhas. Era o galo. Pois era o galo Bob. Acho que as galinhas estavam a ficar todas fodidas lá com stress e não sei o quê, porque não é suposto aquilo. E a determinada altura, tipo, as galinhas estavam a ficar todas comidas e não sei o quê. E a determinada altura trocaram de galinhas porque já davam mau aspecto. É? Sim, foram todas comidas. Okay. Canja. Atenção que o Big Brother permite reflexões sobre a sociedade em geral. E ajuda a perceber coisas da sociedade. Havia muitas moscas lá na casa e a produção fornecia umas fitas pegajosas, mas mesmo assim as moscas colavam, incomodavam muito. Isto permitia uma reflexão sobre a sociedade em geral. Então diz a Marta o seguinte. Nessa altura, recordava aquelas imagens sempre impressionantes que nos chegam da África. As crianças muito magras e enfesadas com moscas a passearem-lhes pelos lábios. Sempre que as via pensava porque não as enxutavam. Mas depois do Big Brother percebi. Se para uma rapariga saudável como eu já era difícil e incansativo levantar o braço tantas vezes para enxutar aqueles bichos nojentos, quanto mais para aquelas crianças sem forças. Estás a ver? Estão tão enfesadinhos que estão cobertos com uma manta de moscas que já nem têm força para enxutar moscas. Tu vês o sofrimento de uma criança cheia de fome, magrinha, com moscas e tu dizes, porquê é que ela não enxota as moscas? Que nojo! E depois do Big Brother, às vezes... Aprende-se muita coisa no Big Brother. Há uma coisa que não se aprende. Não sei se tu alguma vez pensaste nisso. Que é o conceito de Big Brother. Que foi lançado num livro que não é um livro da pizza. Não. É um livro do caralho. Que é o 1984. E o conceito é, e se uma sociedade fosse totalmente controlada e tu pudesse ser controlada em todo lado por um grande irmão? E isso era uma forma de dizer que o futuro seria assim, mas era uma forma irónica, não é? No sentido de, espero que não seja assim porque é um regime totalitário. E houve alguém que disse, isto dava um grande programa de televisão. Era o mesmo que para as câmaras de gás. Eu sei que foi mau, é horrível, as pessoas, mas e se convertêssemos o gás noutra cena, só lacrimogéneo, e fizéssemos um programa de televisão? É pegar numa coisa completamente ridícula e criar um programa de televisão. E logo aí é perverso. É perverso. E tanto quanto sei, o Orwell nem um royalty recebeu. Nada. A família. Usarem uma personagem dele para isto. Uma personagem, um conceito, não é? O grande irmão. Depois, olha para tu veres a vaca da Susana. Já estou... Diz ela, ela dava-se muito bem com o Ricky, com o Ricardo V, e ela diz o seguinte, se calhar até foi melhor o Ricky sair. Aproximei-me mais dos meus colegas, dizia. Mas ele foi a primeira pessoa a ter uma atenção especial para mim. Para compensar, tinha socorrido a Maria João, mas nomeou a Maria João. Ei, já viste? Epá. Já viste? Que cabra! E o Ricky, que quando saiu, mandou lá para dentro uma bola de ténis com uma mensagem para a Susana, enigmática. Foi? Foi. Um dia saberás. Não um dia saberás, mas tipo que gostava de ter conhecido. Quando saíres, babe. A plantar a semente, mas não aconteceu. Não. Até porque ela namorava com o Bolinha de Pelo. Não sei se te lembras. Lembro. O Bolinha de Pelo e iogurte. Os cornos que ficaram lá fora. Sim. Fogo. Que posição horrível essa. Depois o Zé Maria foi nomeado, não é? Com 6 nomeações. Com o Ricardo A e com a Célia. Para nós, o Zé Maria nunca foi um potencial vencedor, diz a Marta. Era mais um rapaz extravagante que por vezes agia de uma forma estranha. Subestimaram-no completamente. Extravagante? Extravagante porque, sim. Ou seja, ela olha, lá está, é da metrópole. Sim. Ela olha para um trabalhador de campo e diz, ai que extravagante. Pessoas sim. a pegarem coisas do chão, tratarem do gado. Não, ela é da metrópole. É da metrópole? Mas eu vou explicar porque é que ela diz isso. Ou porque fumava que nem uma chaminé nos 3 primeiros dias da semana e nos restantes andava a cravar beatas, porque eles tinham um limite de tabaco, não é? Ou porque tinha o hábito de sair a correr para o jardim depois de tomar café. Vou bufetizar, já volto, dizia. A expressão não é bonita, mas é verdadeira. Vou o quê? Bufetizar, peidar-se. Ok. Ia correr para se peidar. De bufa, ok. Sim. A expressão não é bonita, mas verdadeira e bastante explícita. Melhor que esta, só a do vou pôr o ovo, que se seguia mais de 1 hora na casa de banho. Pronto, estás a ver, o Zé Maria era um cagão. E eles, como é que é possível este gajo ganhar? Aposto que não mostra na televisão o quão cagão ele é. Mas tinha o bom senso de ir lá para fora. Pelo menos isso. Não é? Sim. O Marco tem ar que se peidava na cara das pessoas. Na boa. Na boa. Sim, ele andava lá todo vou-me peidar na tua almofada para tu ganhares um terçolho, não é? Sim.
O Zé Maria tornou-se um fenómeno e eu vou citar o comentário do professor Marcelo Rebelo de Sousa no Jornal Nacional sobre o Zé Maria, o atual Presidente da República de Portugal. Porque eu não sei se te lembras, isto era tão estúpido que as notícias do Big Brother abriam um telejornal na TVI. Não me lembro disso. Não te lembras disso? Isso acontecia. Então, o Marcelo, que era o comentador residente, disse o seguinte. Bom, a grande interrogação que se coloca hoje, e que tem muito a ver com a nossa maneira de ser na política, como na economia e na sociedade, é se vai ganhar o jogador que melhor manipula ou se vai ganhar a melhor vítima. Diz o pivô. É isto que faz um presidente. É o Big Brother. O que é que o Júlio Magalhães disse? Diz o pivô. Na sua opinião, quem é que vai ganhar? O malandro ou a vítima? O malandro, a parte do princípio que se esteja a referir ao Mário. Ao Marco, aliás. E o Marcelo diz. Bom, essa é a grande interrogação. Pode acontecer que o malandro do momento se transforme na vítima no dia seguinte. Que apareçam novas vítimas, ou aquele que é vítima neste momento seja uma vítima que tira proveito da sua vitimização de forma manipuladora. Ou seja, até que o Marcelo é cagão. Não soube tomar partido sobre uma coisa tão simples. Diz, a vítima hoje pode ser o agressor amanhã e vice-versa, e não sabe, não sei o quê. O gajo estava a fazer a campanha dele para presidente e diz, não vou tomar partido sobre a merda de Big Brother. Pá, ele é presidente de todos os portugueses e presidente de todos os concorrentes do Big Brother. Isto é o equivalente a ele dizer que é do Braga, mas em Big Brother, não é? Eu sou do Braga, o meu clube é o Braga, porque sabe que não magoa ninguém. E vê-se aqui o sonso do Marcelo. E então, eu vou-te ler uma metáfora sobre o Zé Maria. Alheio a tudo, atiraram-lhe a bomba para o colo. E ele, como seria de esperar pela sua fragilidade e tendência para viver isolado no seu próprio mundo, acabou por deixá-lo arrebentar. Isto é Que bomba é essa? É a bomba da fama. A popularidade fez-lhe mal. Ela está a fazer uma pré-revelação do que vai acontecer a ser ao Zé Maria quando ele sair da casa. Ok. Pois o Mário e as tarefas era preguiçoso e o Telmo era uma pessoa com espírito militar. Ele só anda na tropa. Estava sempre a dizer na tropa. E então ele ficava mais acutilante e dizia assim, detestava ver alguém a dormir ou parado ou comer mais do que a sua parte da ração. Por causa da tropa. Vai ser. Depois houve aqui um clássico. Para mim é o meu momento preferido do Big Brother, que é a prova da passadeira. Esse foi o que surgiu a cena do gato fedorento, não foi? Foi. Eles tinham uma prova em que tinham que fazer X km numa passadeira. Não tinham de fazer a volta a Portugal em passadeira? Eu não sei exatamente qual era a distância. Ela não explica aqui. Mas eles tinham uma passadeira e tinham de fazer vários quilómetros. E foi aqui que aconteceu o momento em que o Marco se passou. O Marco passou-se. E vejo cair palhaços. Não é? O Marco estava chateado com o Telmo e mandou um berro e o Zé Maria, que estava na passadeira, achou que era para ele. E o Marco, mas alguém está a falar para ti! E passou-se ali um bolinho do caraças. Pá, eu tenho de ir ao confessionário. Sim. Ainda por cima a Marta aqui justifica o Marco e diz assim, o Marco achava um piadão ao Zé no princípio e foi ele o autor da maioria das ideias para as partidas que lhe fazíamos. Ou seja, espetacular. Vamos fazer bullying, mas é porque eu gosto de ti. Sim, o pior é se eu não gostasse de ti. Mas então, é este momento a passadeira que dá início, que dá origem àquele monólogo do Marco no confessionário, que deu origem depois ao sketch do Gato Fedorento. Há um momento falam, e eu, se me permites, eu vou fazer esse monólogo. Vais? Posso fazer? Faço. Porque eu fui ver ao YouTube, fui rever, eu já sabia partes de cor porque eu vi aquilo muitas vezes, mas eu fui refrescar e então Vais fazer o Marco? Eu vou fazer de Marco. Tu estás completamente desorientado, entras no confessionário e tens de falar. Sim. É isso, não é? E é quando eu vejo que o tempo está a apertar, pá, e caem palhaços, pá, que falam, pá, mas não os vejo a fazer nada, pá, não é? Epá, já me começa, sei lá, começa-me realmente a já dar cabo na cabeça e pronto, epá, não sei, pá. Se calhar é de cansaço, pá. Pode ser também, pode ser que seja de cansaço, pá. Eu tenho calma, pá. Este palhaço deste monte da merda aqui deve ter a maneira de perseguição, caralho, pá, é que eu já nem o vejo bem. Eu já nem o ando a ver bem, pá. É que eu já nem sequer consigo olhar direito para ele, pá. Eu não sei o que é que ele anda à procura, mas eu tenho a impressão que espirra um bocado com mais força e ele escangalha-se todo o rapaz, pá. Agora, eu estava ali a falar, pá. Se eu estou chateado com alguém, eu estou chateado é com o Telmo, pá. Eu estou chateado é mesmo com o Telmo.
que é um gajo que faz atletismo, que faz isto, que faz aquilo, pá. Ainda não o vi fazer 100 metros por ninguém, pá. Eu naquele ando todo rebentado, caraças, pá. Eu fiz 15 km, fiz 19 km e meio, fiz 15 km e hoje fiz 15 km, pá. E amanhã não há quilómetros para fazer, ninguém se preocupa em fazer quilómetros hoje, pá. Então, mas eu sou eu que pensa, olha que foda-se. Pronto, eu não sei, eu acho que fiz melhor isto em casa. Mas é um monólogo, tiveste bem. É um monólogo intenso, passa por vários tipos de emoções, passa por indignação, passa por... está completamente abatido, está exausto, ele tem feito muitos quilómetros. Passa por autoescopia também, sim. Passa por essa introspeção. Do cansaço e é um homem muito emotivo. E aqui viu-se. Enfim, passamos a cena das passadeiras e a Marta ficou muito revoltada com o berro que o Marco mandou ao Zé Maria e refugiou-se na casa de banho a chorar. Isto sabes porquê? Porque as emoções vivem-se muito intensamente lá dentro. Sim. E então o Marco borrou com o Zé Maria e o Zé ficou, aquele bicho frágil, coitadinho. Mais um debate sobre cenas sociais. Então eles puseram-nos a debater se será a homossexualidade uma doença. Cada um defendeu o seu ponto de vista e a Sónia, como é a naturalidade do mundo, afirma que já tinha feito amor com outra mulher e era muito bom. Lembro-me disso. Todos ficaram em choque, inclusivamente a Marta, porque até lhe pediram contenção, porque ela podia ter problemas, etc, etc. Mas a Sónia, em grande, a assumir que não tinha preconceitos com isso. Acho que na altura, em 2000, era bem mais difícil admitir isto em público do que hoje. Depois saiu o Ricardo A. Ninguém quer saber. Os R's saíram todos, já viste? Riquita, os Ricardos. A Riquita, Ricardo, o Ricky V e Ricky A. Depois vem o romance dos opostos que se atraem. Porque, de facto, ela e o Marco eram duas pessoas muito diferentes. E eles foram o primeiro casal? Não, eles foram o primeiro casal, exatamente. E, continuas com o Marco, não é? O Marco, à medida de tentar passar, e cai palhaços, A minha relação com o Marco evoluiu devagar. Nenhum de nós estava preparado para assumir coisa nenhuma e, portanto, poucas ou nenhumas manifestações tínhamos em frente ao grupo. Era tudo muito estranho. Só que isto começou a passar muito na televisão e ela não tinha noção disso. Há aqui uma situação em que ela andava às escondidas com o Marco e eles foram-se enfiar no quarto. Na cozinha, eu e o Marco decidimos ir dormir e entramos no quarto em bicos de pés. Afinal de contas, o Zé Maria já estaria a dormir. Até ansioso, como sempre fora, acordou com o barulho da porta e decidiu ir fumar um cigarro. Ao que eu e o Marco respondemos em simultâneo: "Fuma, mas é um maço!" Foi uma risota. Ou seja, deixa-nos estar aqui à vontade. O Marco é mesmo um brincalhão. Só quem está lá é que percebe mesmo. Sim. É que eu não entendo. Ela nunca pensou que as câmaras de infravermelhos captassem imagens tão nítidas. E sabia-lhe bem o carinho, o contacto do corpo dele com o dela e ouvir a voz dele a acordar. E recusava-me a racionalizar isso, mesmo ela dizendo que era a pessoa mais racional que existe e muito cerebral. Mas é um Marco. O Marco é um Marco. Ou se gosta ou não se gosta. Aqueles momentos eram o meu escape e entregava-me como se não houvesse amanhã. Mesmo que isso implique carregar no botão para parar esses instantes à frente. É o preço a pagar pela maior loucura da minha vida. Recordo-a com muito carinho e sou grata por ter existido. Diz ela aqui uma coisa um bocado estranha. E não vejo a hora de o nosso filho crescer o suficiente para ver e compreender essas imagens. Porquê, meu? Pois é isso. Porquê que o Marquinho tem de ver as imagens do pai e da mãe no quarto, com infravermelhos? Não era a pinarem, mas aos beijinhos. Mas eles pinaram lá. Depois pinaram. Mas isto refere-se a eles num marmelanço só. sem penetração. Mas sim, pinaram, sim. Depois ela ficou chocada a ver o Marco a dizer no confessionário que estava a pensar seriamente a pôr fim ao romance. E ficou chocada, mas não acabou o romance. Houve aqui momentos muito bons. Depois tem aqui uma discussão teológica entre o Marco e a Sónia. Eles estavam a discutir o Papa João Paulo II e a Sónia defendeu que cada um é como cada qual. Eu respeito a opinião de todos. Acho que é um assunto demasiado pessoal e sério para ser posto em causa. Agora, eu não tenho nenhum tipo de empatia pelo Papa. Se ele viesse-me dar um beijo, eu não lhe ligava nenhuma. E se fosse preciso, nem lhe dizia: "Ó chaval, onde é que tu vais? Ouve lá, isto é meu." Disse isto a Sónia. E o Marco não gostou do tom e comentou: "Ai, perdoai-lhes, senhor, que eles são tolos e não sabem o que dizem." O Marco era religioso, aparentemente. É. O Marco chamava-lhe conversa de merda e defendia-se argumentando que a Sónia, para quem dizia respeitar todas as crenças, acabava de mostrar uma falta de respeito pela fé dos outros. Ela só disse que mandava o Papa à merda. Pois é isso. Dela. Enfim,
Diz o Marco assim: eu só respeito a ti a partir do momento em que tu me respeitas a mim. Ameaçou o Marco, ponto de ter-me à disputa. Isto já era um início de pontapé que a Sónia ia levar. Sim. Ela estava a pedi-las. Estava a pedi-las com esta conversa sobre o Papa. Sim. Ela está a pedi-las. No fundo, o Marco era um cruzado. Era. Consumaram a paixão, fuderam, e ela diz: pode ser estranho, mas a forma como focavam os pormenores, as legendas na conversa, tudo mexeu comigo. E em abono da verdade, como nunca tive fetiche de filmar os meus momentos mais íntimos, ver-me neles foi absolutamente constrangedor. Mas, pelo menos, houve aqui uma consideração da parte da produção. Não foi só a badalhoquice. E ela agradeceu a sensibilidade da produção. Tratou daquilo de uma forma muito séria, porque, apesar de tudo, as imagens não foram passadas de forma leviana e com uma conotação promíscua. Porquê? Porque escolheram a música Everything I Do, de Bryan Adams. Estás a ver? Para dar a imagem. Não foi só... Podiam pôr uma imagem... Sim, não foi só o saxofone. Não. Era... I can feel it calling in here. Não. Mas neste caso foi o Everything I Do. Everything I Do, do Bryan Adams. Estou a pensar em músicas que podem ser porcas. Não. A da Diana Ross. Podiam... Inside Out. Ou podiam pôr o bicho do Goiano Costa. É o bicho. Tipo assim, uma cena de cómica. Põe o carro, tira o carro. Se eu fosse a produção, fazia isso. Admito. Chupa para a Teresa. São músicas que Mas eles tiveram não, coração. foram mesmo. Epá, que nível que eles tiveram. Puseram uma música de ir ao copo a passarinho. Ainda não havia o James Blunt. You're beautiful. You're beautiful. Queria ser assim. Não, foi uma música para mostrar que aquilo era amor, não era foda. Look into my eyes, you'll find... Era essa? Era essa. Pá, muita... Take me as I am. Opa, é preciso dizer que esta música de Bryan Adams, a acompanhar, por exemplo, a cena de sexo no carro de João Pina a libertar os leitos sobre a ação, até esse momento se tornaria romântico. Agarrado ao teto do carro. Ai, estou a ver quase que volta. Foda-se. Ah! Ligaram as luzes do carro. Era a polícia. E eles tiveram... Pronto, a produção teve a sensibilidade. Olha, vamos escutar aqui uma música de Irocó a passarinho para eles... Irocó a passarinho? Já não havia essa expressão há tanto tempo. Ai, caralho. E então, por respeito, eu não sei se eles com o Telmo e com a Célia tiveram a mesma consideração. O Telmo não foi aquele... Da marmita? Ai não, das tropas ainda não invadiram o forte. Mas essa parte aí à frente. Não, isso foi a Célia. Não, e pronto, avançando uns momentos, a Célia... havia especulação sobre se eles tinham feito sexo ou não. E numa noite de nomeações, a Célia, no confessionário, a falar com a Teresa, garantiu à mãe, para ela estar descansada, que as tropas ainda não invadiram o forte. Pronto. Ok. Opa, sério. Ou seja, ainda está protegido isto. Enfim. Mais uma merda da Susana. A Susana defendia a existência de um grupo dentro da casa. É a vilã desse livro, não é? Não, ela depois melhora, depois dá a volta e ficam amigas. Mas ela ajusta aqui contas com ela, sim. Claro que ela não fazia de forma aberta. Ia de mansinho, ora falava com este, depois com aquele, semeando a sua teoria com a calma e a paciência de um estratega. A sonsa. Andava a dizer mal do grupinho e do Marco e dela, enfim. Depois o Marco andava instável e pronto. E dizia... Pá, mas era o Marco, meu. Sim. Ou se gosta ou não se gosta. Sim. Há pessoas que estão tristes e querem ficar sozinhas. Vocês não têm sentido a oportunidade. Então o Marco tem uma conversa muito séria com a Susana. E pergunta, achas que é melhor assim? Isolaste-te? É com muita pena minha que estamos a ter esta conversa. Acho que devias ter evitado há muito tempo. Pronto. E a conversa fez-lhe bem, porque a partir daí a Susana libertou-se muito. Por causa da conversa sincera do Marco. Foi preciso. Sim, que disse que ela não tinha nada que andar isolada. Depois, o Telmo, pronto, como eu já te disse, ele tinha estado apaixonado pela Marta. Ela mandou à merda. Ele apaixonou-se pela Maria João. Ai, o Telmo andou lá também a picar. Andou a tentar. O Marco e o Telmo mandaram. Olha, quem é que eu vou comer? Sim. E ele... Preciso comer. E sabes que a malta do Norte é assim, meu. Ele não é do Norte, é de Alcobaça. Quem? O Telmo? O Telmo. Então ela diz... É da batalha, é da batalha. Então, mas a malta do Norte... Então, um é do entroncamento, o outro é de onde? A batalha?
Da batalha, sim. Vai, Claro enfim. claro que é da batalha, a tropa, a batalha. Toma. Sim. E então ele diz que estava muito apaixonado e que disse inclusivamente, desde que entrei aqui só estou arrependido de uma coisa, foi não ter conhecido melhor a Maria João. E pronto, é aqui uma conversa cómica. Eles receberam cartas de fora e o Mário recebeu uma carta que dizia AC. E então o Telmo debate com o Mário o significado da AC. Então diz o Telmo, sabes o que é que quer dizer AC? Não sabes? Estes jovens de hoje. A seguir ao AC veio o teu nome, de certeza. Sim, o que é que isto quer dizer? Big Brother A com. A com ou a atenção. Não, isso era ATT. AC é, pronto, é para ti. É a atenção da pessoa. Ou então é a atenção do correspondente. Não. AC é a atenção do correspondido. Percebeste? Estás a ver? O Mário não sabia o que era AC. E o Telmo explicou-lhe assim. Não é ao cuidado? É. Mas ele disse, A com. Ou ar-condicionado também podia ser. Liga-me o AC. Depois estiveram a construir uma casota para a Big, porque, pronto, não contentes em maltratar galinhas, também meteram lá uma cadela para os entreter. E depois o Telmo, a Maria João sai, o Telmo ficou com aquela mágoa de não ter conhecido melhor e junta-se à Célia, com quem está ainda hoje. Portanto, união. Ainda bem, era o destino. A Marta admite aqui, eu não dava nada por eles, por causa deste historial do Telmo, mas ela disse, olha, fico muito contente que eles ainda estejam juntos. Sim, mas dava pelo Marco que se atirou à Susana, não sei quem. Mas o Marco sabe o que quer, isso era a estratégia dele. Pois é. Percebes? Ele é uma pessoa com objetivos. Ele sabe o que quer. Então, ela diz, fico muito contente com isso, com o facto de eles estarem juntos, especialmente porque poucos acreditavam nesta relação. E eu era uma delas. Toma lá em bucha, Marta Cardoso. Pumba! Para ela aprender. Acho piada aqui que o Telmo, quando começa com a Célia, ele diz o seguinte à Susana e ao Mário. Bem, eu só não quero envolver-me de tal forma cá dentro que um dia que queira fazer qualquer coisa lá fora não possa. Como quem diz, para já estou com a Célia, mas não quero fechar portas ao meu verdadeiro amor Maria João, não é? Pode vir a acontecer. A Célia entrou com o cabelo cheio de trancinhas, óculos de sol, senta-se na cama fingindo que toca piano e pergunta. Assim de repente, quem é que eu vos faço lembrar? Quem é que achas? Bob Marley. Não. De trancinhas? Ela está de trancinhas a tocar piano. Stevie Wonder. Sim, parece óbvio. O que é que o Mário diz? Elton John. Sim, na sua fase de trancinhas, sim. Telmo, Oasis. Mas eu espero as referências dos jovens que iam ao Big Brother em 2000. O que é que achas que eles diriam hoje? Pois, não sei. Mas é engraçado, Oasis e Elton John. E a Célia começa a cantar. I just call to say I love you. Sim. E o Telmo diz, já sei, David Bowie. E a Célia, não, Stevie Wonder, pá, o David Bowie não é preto. Ela também não, só estava trancinha. Pois. Pronto, tem aqui este momento engraçado. Para quem não se lembra. A seguir, ela fala aqui um bocado sobre um conflito que teve com o Telmo e como ele estava... Pelo menos não é com a Susana agora. Não, o Telmo, a relação esfria, porque o Telmo apaixonou-se por ela e agora estava com a Célia e ficou meio awkward lá dentro, apesar da Marta estar com uma... Eu gostava de timings disto, que é, imagina o que é, tu estás bué apaixonado, de repente alguém te diz, eu não estou, tudo bem, Célia, queres sentir a minha torre de controle? Mas resultou. Não, resultou e estão juntos ainda hoje. Se calhar dá para fazer aqui uma defesa do casamento prometido. Eu acho que sim, e sobretudo aquelas pessoas que ficam agarradas, o primeiro amor e não sei o quê. Não, o segundo é que é para sempre. Não, é aquele que tu te convences que é para sempre. É o que tem de ser. É a tua tarefa. É mindset. Mindset isto. O Big Brother manda e é a tua tarefa. Depois há umas nomeações, ela safou-se e ficaram nomeadas a Sónia, a Susana e a Célia. Mas tu vais-me dizer todas as nomeações, é isso? Ela fala muito disto, mas está a terminar e estamos a chegar ao clímax do Big Brother e provavelmente, eu dizia, top 10 momentos da televisão portuguesa. Ok. O pontapé. Chegamos ao pontapé do Marco. Um momento que eu lembro-me quando aconteceu. O pontapé de um homem que andou na tropa e como ele se gabava nos comandos. Sim, ele era comando e uma forma... Os Navy Seals portugueses. E uma forma que ele usava para se afirmar na casa era pendurava o plastron num poste, numa viga e dava lá pontapés de kickboxing. Ou seja, era um gajo que sabia bater. É um gajo que sabia bater. E então... um dos auges, não é? Vamos dizer um dos auges, pode-se dizer um dos auges ou é só o auge? Eu acho que o auge dessa temporada
Pronto, tem a ver vários. Sim, é ele a reclamar sozinho. Falam. Aí palhaços que eu vejo não fazem nada. Palhaços, pá. Eu já nem o ando a ver bem. Eu senti falta nesse discurso do eu esfalfo-me. Eu esfalfo-me? Não achas o esfalfar? Mas ele diz, eu fiz 15 km, 19 km e meio, fiz 15 km. Mas faltou, eu senti falta dessa palavra. Não, ele eu não diz. esfalfo-me a trabalhar. Eu esfalfo-me. Mas sim, e amanhã há quilómetros para fazer e olha que for. Pronto, esse momento é bom, sim. Mas é cómico. Agora mas o pontapé é marcante em termos de cultura popular. Se calhar para a nossa geração, eu lembro quando isto aconteceu, eu estava na escola e o pessoal chegou lá, houve tipo uma espécie de notícias de última hora e o Marco saiu da casa porque bateu na Sónia e nós ficámos. Uau. E o polivalente da escola, cheio de gente à volta da televisão a tentar perceber o que é que tinha acontecido. E eu não tive mais nada assim, nem em jogos de futebol. Mas tu achas que na altura o gajo é logo expulso, não é? Não é bem assim. Mas espera, ok, então espera. Ok. Então conta a cena. Vais contar a cena? A semana começou mal. O Marco e a Sónia vão à despensa buscar os mantimentos diários e discutem por causa de sumos. Já estava tenso, até provavelmente... Eles já tinham discutido religião, por causa da religião. Sim. O Marco já nem andava a ver, já nem andava a vê-la bem. Já nem andava a ver bem. Já nem o estou a ver bem. Pá, e o Marco, a certa altura, não é? Vai sacar o Deus castigador do Antigo Testamento, não é? É. E a Sónia já andava frustrada. Diz a Marta para também justificar o facto da amiga estar esquisita e por isso é que o novo namorado dela teve de lhe bater. Então eu vou ler um excerto do que a Sónia disse no confessionário, que dá para ver o estado de espírito em que ela se encontrava na altura. Pá, depois irritam-se por causa do cão e é para cima de mim que vem, pá. Que se batam, que se esfolem, que se matem, mas que me deixem em paz. E se para me deixarem em paz é preciso eu meter-me para um canto, eu meto-me para um canto. Eu não estou para fazer fretes a ninguém, não estou para aturar ninguém, muito menos quando não tem razão. Puta que espariu a todos. São todos crianças ou quê? Não sabem o que é passar fome, querer ir tomar um café e não ter dinheiro? Eu não sei exatamente qual é o motivo desta discussão. Pá, mas ela está chateada. Ela está chateada. A Sónia, ela andava irritadiça. E o que se passou foi que, pronto, toda a gente viu esses momentos. Sim. A Marta faz questão de saltar essa parte, mas eu passo a dizer o que é que aconteceu. Ok. Estavam a discutir qualquer coisa e a Sónia diz, é pá, a puta que te pariu. E o Mário diz, o quê? Voltas a dizer isso? O Marco. Sim, eu estou sempre a confundir os dois, mas sim, o Marco diz, voltas a dizer isso, eu parto toda. E ela voltou a dizer. E o Marco, estás a dizer que a minha mãe é que era um homem adulto e não uma criança. 24 anos. E não uma criança da escola primária que quando se dizia tu és um filho da puta, voltas a chamar isso à minha mãe? Não é? Como se fosse uma cena... Era a honra dele. Era a honra da mãe. Sim, não teve outra hipótese. E então mandou-lhe um pontapé, virou-a. E o pessoal teve de o segurar, sabe-se lá o que é que ele faria naquele momento. E então... Eu acho que devemos analisar esse momento, Sérgio Duarte. Como? Temos de analisar várias perspectivas desse momento. O primeiro é, como é que tu sentiste na altura que esse pontapé foi analisado pela cultura popular? É que, eu vou-te colocar este cenário. Sim. Por um lado, tens a Sónia, que notava-se que era bué liberal à maneira americana, liberal no sentido de aberta a outras experiências e que podia ser visto por uma sociedade portuguesa como aquela badalhoca. Eu estou a citar o que se diz. Aquela badalhoca que pode ser fufa, certo? Sim, que falava abertamente de iogurtes e de comer iogurtes. Exatamente. E falava de sexo. Essa mulher que em 2000, não é? Isto é de 2000, falava abertamente disto. E a sociedade portuguesa pensou, ai, aquela porca. E por outro lado, tens o Marco, que tem aquele sorriso lado e fala sempre assim. E é um menino. Tu é que devias ter feito o monólogo. Eu vou dar o monólogo no final para tu leres. Que ele fala sempre assim, não é? Que ele até ciciava até um bocadinho. E estás a ver, pá, estás a ver. E então, o menino do coro, que por acaso era uma máquina de morte, homem, mas que, pá, já estava indignado com a cena da religião, daquela ateia. Depois é uma porca. Que estava irritada. E agora, ele disse uma coisa, disse que a minha mãe disse, pá, puta que pariu, que é quem? A minha mãe. Uma puta. E portanto vou-te ter de dar um rotativo, estás a ver?
Pronto, e agora já virei para o norte, não sei se já reparaste. Sim. Já saí do entroncamento e já segui para o norte. Peguei no Intercidades e já segui. Eu acho piada. É o teu racismo internalizado, porque quando estás a retratar um grunho, a tua tendência é acabares por imitar um gajo. Não, eu sou da metrópole, estás a ver? Sou como a Marte. Mas deixa-me dizer-te isto, que é... Isto é, houve algum tipo de análise na altura sobre... Opa, o que é que ela lhe disse para ele lhe ter dado um pontapé? Houve ou não houve? Mesmo nas discussões de escola. E nas discussões de escola... Do que em 2000, depois de termos sobrevivido à passagem do milénio, que não era bem passagem do milénio, alegadamente. Eu acho que se aceitou demasiado bem a ideia de que ele estava com a cabeça quente e de que as coisas lá se sentiam muito intensamente. Certo. Houve justificações, não houve? Houve. Mas, surpreendentemente, e já lá chegaremos, a Teresa Guilherme até teve um discurso mais acutilante do que eu esperaria. Ok. Ela grelhou o Marco na noite a seguir. Porque ela grelhou. Mas tu achas que seria tratado de forma diferente em 2023? Acho que sim. Logo, não é? Cancelavam-me, sim. Pá, é que, não sei se tu sabes... Mas quer dizer, nós recentemente tivemos do Big Brother um gajo a fazer saudações nazis e um gajo a... Tipo, coisas assim estranhas. Coisas estranhas. Mas Marco torna-se tão conhecido que, como forma de... É uma coisa muito interessante de analisar a posteriori. Eu não sei se tu te recordas, mas um programa que provavelmente tu gostas muito, e eu também gosto muito, que se chama Último a Sair, eles contratam Marco Borges do Big Brother 1 apenas e somente para emular aquilo que o tornou conhecido no Big Brother, que foi entrar, insultar Bruno Nogueira e dar-lhe um pontapé. Como verdade. Piada. Sim, como gozar com a situação. E tu pensas assim, pensando isto, epá, se calhar não se deve julgar a história, percebes? O que lá vai. A cultura na altura é que, pá, foi um momento icónico, é o que interessa. Certo? Pelo menos não a violou, ok? Só lhe deu um pontapé. Porque, tornando-se uma cena de cultura popular, de repente é contratado para dizer, opá, e se fosses violento outra vez? Que é a tua cena, mano? Se fosse aquela palhaçada. Não, eu vou-te dizer uma coisa, que eu tenho uma memória às vezes demasiado boa, então para o Big Brother se calhar é demasiado. E é preciso dizer que o Marco, passado uns anos, isto eu diria que é para aí 2013, o Marco voltou a aparecer nas notícias, que andava a treinar forças da tropa especial na China. Era um consultor. Esta é uma notícia. Sim, o especialista em segurança andava na China. Pronto, não sei. E então, ele foi ao Maluco Beleza, ainda nos inícios do Maluco Beleza. Okay. E o Unas falou-lhe disto, sobre o pontapé. E o Marco, ele disse uma coisa que não me redimiu. Acho que não o redime, mas disse uma coisa que eu fiquei a pensar, que foi, pá, imagina que é o pior momento da tua vida, a coisa que tu fizeste que mais te arrependes. Certo. Tornar-se aquilo pelo qual tu és conhecido. É verdade, mas ele também aceitou ser pago para recriar o pior momento da vida. Passado uns anos, sim. Passado uns anos. E, portanto, uma coisa é ele ter sido convidado e ele estar tão arrependido que, não vou recriar não vou brincar com essa porcaria. Não vou brincar com isso. E ele não, pensou, é para ser pago, vou lá fazer umas macacadas. E depois vem dizer isso. Mas eu vou-te dizer outra coisa. O Marco, isto no final, nós depois podemos falar sobre isso, mas no final há depoimentos de ex-concorrentes que escreveram para o livro a dizer, pronto, o balanço deles, textitos, peixe e chouriço. E está lá um do Marco e ele diz, conheci gente especial, blá, muito, muito importante, os meus amigos ficaram para a vida este, e depois diz só, Sónia, desculpa, em caps, não sei o quê, ou seja... Mas se calhar já estava a gritar com ela, sem caps lock já estava... Desculpa, não estás a aceitar, queres lá um biqueiro? Posso estar a ser... Isto para dizer que há arrependimento ali. Eu quero dizer que as pessoas têm todo o direito a evoluir. Agora, ele pode dizer também que errou 2 vezes. A primeira quando deu o pontapé, a segunda quando aceita ser pago para reproduzir o seu ato violento. No fundo, ele fica conhecido por ser violento e aceita ser pago para representar um ser violento. Para já não sabes se ele foi pago. Isso ainda era pior. Ainda era pior. Eu espero que ele tenha sido... Sim. Espero que lhe tenham oferecido uma moradia em Odivelas. É manhoso. Mas eu não quero... Eu estou aqui a fazer meio de advogado do diabo, mas a verdade é... Não tinhas pensado nessa parte? Tinha. Da cena do último a sair, na altura tinha. Na altura tinha, mas não me tinha lembrado a propósito disto. Mas eu acho que ele tem vários momentos em que o arrependimento parece genuíno. Ele, neste depoimento para a Sónia, passado 10 anos, o que ele diz é, Sónia,
mulher lutadora, de personalidade vincada, a ti só te posso pedir desculpa, em caps. Pá, é uma desculpa categórica. É. Enquanto ele... É porque é em caps. Em caps, mas é tipo desculpa. É desculpa. É. Não tem de ter desculpa, mas eu na altura certo, não sei o certo, quê. ponto Foi final. o que aconteceu na altura. Na altura o que ele diz é o seguinte. Pá, toda a razão que eu pudesse ter, perdia logo. Epá, É sim. um facto, mas parece que é dizer, epá, ela também foi chunga para mim. E esta cena da honra, às vezes eu acho que é sobrevalorizada. Porque Sim. se alguém diz, epá, a tua mãe é uma puta. E eu pensei, não é. Sim. E se fosse? Pá, se calhar há condições socioeconómicas Mas eu vou dizer a parte pior que levaram disso. a isso, não é? Eu vou dizer a parte pior disso. É que a produção, segundo a versão da Sónia e do Marco, a produção não queria que ele fosse, que ele saísse. Ele não foi expulso. Foi ele que quis. Segundo o que está aqui, tiveram 3 horas a convencê-lo a ficar. Pá, por causa de audiências. Por causa das audiências. Porque era o mal da fita e podia ser fixe para as audiências eles terem de conviver os dois. E agora como é que vai ser? Primeiro, a Sónia pediu para sair também. Yeah. Que não está em condições de ficar. Depois o Marco disse que disparado, saio eu é que te ataquei. E a produção, pelos vistos, esteve a convencê-lo a ficar. Segundo esta versão. Televisão, pá, sempre... Opa, e que é uma a dar merda. o melhor. Sim, é um bocado asqueroso, porque depois eles vão dizer, eles vendem a coisa, depois, publicamente, a dizer isto é inaceitável, o Marco foi automaticamente expulso. Não, vocês primeiro tiveram a ver se resultava, se ele ficava, e segundo esta versão, claro. Eu acho que é verdade, ela não tinha por que mentir. E depois a Marta ficou em choque, obviamente, e foi a Sónia, acabou por ser a Sónia a consolar-me quando eu rebentei a chorar. Confesso que hoje, à distância de 10 anos, me sinto desiludida comigo. É fixe, é um insight fixe da Marta. Sim, sim. Mas tipo, ficou em pânico, dividida. Era o gajo de quem eu gosto, estava a ter uma mulher à minha frente. Yeah. E a vítima é que ainda lhe vai, pá, tem calma, isto não foi nada, desvalorizar a coisa, não é? Depois o Marco... o Marco diz assim, isto é muito rápido, venho aqui pedir para sair o mais rápido possível. Eu aqui não estou preocupado quem é, eu só respeito quem me respeita a mim. Mas é uma pessoa mais fraca, está sob stress, tal como eu, mas eu fui o único que tentou usar violência física. Ok, tenta desculpar-se mais ou menos. É uma desculpa, olha, da pizza. Essa é uma desculpa da pizza que é, opá, se tivesse o meu tamanho ainda dava luta, dava para estar ali. Agora, não tem, pá, sou uma máquina de matar. Sim. E, portanto, era logo desvantajoso para a gaja, não é? Eu vir logo com os meus toques de samurai de perna. Pelos vistos, entra lá um gajo da produção, um tal de Richard, dentro do mall, e que vai lá convencê-los a ficarem os dois. Uau, Richard. Dizer ao grupo, decidam o que é que querem fazer. Yeah. E numa de ficarem os dois. Ou seja, eles podiam ter aceitado... Pá, isso tem o seu quê de Squid Game, não tem? Tem. Tem o seu quê de Squid Game. Portanto, eu achei esta parte, eu fiquei mesmo... Foda-se, então, do gajo acontece. É porque eles vendem aquilo, uma coisa gravíssima. E depois a atitude da Teresa Guilherme, eu não sei se a Teresa Guilherme sabia o que se passa neste tipo de bastidores. Mas depois ela apanha o Marco no confessionário e diz: olha, tu eras o meu preferido, mas tu bateste uma mulher. E como é que eu vou acreditar que isto foi a primeira vez que tu fizeste? E como é que... Ela dá-lhe assim um raspalhete em público. E a Marta não faz qualquer tipo de reflexão de eu vi o futuro pai dos meus filhos a bater, a usar de violência física e eu não fiquei com medo pelo meu futuro. Epá, se quer era outros tempos, se quer era naqueles tempos, epá, uma pessoa descontrola-se e bate. Eu acho que evoluímos a partir daí, não é? O diálogo antes de sair, o Marco diz o seguinte: eu sei que é que vocês estão à espera de me ouvir dizer. Primeiro quero pedir desculpas à Sónia, porque por muito que tu possas ter feito, eu acho que se tinha alguma razão, perdia toda a partir do momento em que me descontrolei. A tal coisa. Muito sinceramente, em relação aos outros, é até fácil explicar alguma coisa. Em relação a ti, foi o que aconteceu. Também disse lá dentro que se fosse em relação ao Mário ou ao Telmo, não estaria a sentir-me assim tão mal. Ou seja, se fosse mandar uma chapada ao Telmo... era na boa. São homens, eles resolvem as coisas à porrada. A Sónia diz: a única coisa que aconteceu comigo, que eu nunca esperei que fizesses, e acho que foi cobardia total, foi bater-me. Não tinhas nada que me ter batido. Não quer dizer que não tenhas razão. Se fosse ao contrário, eu se calhar também tinha dado um estalo. E o Marco: não tens nada que sair por causa de um descontrole meu, eu vou sair, isso é ponto assente. Epá, é honra do homem. E a Sónia ficou a chorar e a tentar convencê-lo a ficar. Pois foi, eu lembro-me disso. Coitada, eu aí não a condeno. Não, eu não a estou a condenar de todo. E percebo que é a cena de... Que é a cena da vergonha, é a cena de também...
Mas isso é um problema psicológico que acontece muito na violência, que é se calhar a culpa foi minha. Exato, sim. Epá, ele deu-me 2 rotativos nas trombas e deu-me 8 uppercuts, mas se calhar foi o facto de eu ter dito mas o que é que foi, pá? E ele... Fui eu que o provoquei. E isto é sintomático de violência doméstica. Que é depois ela sentir-se mal... O que era bom era ter sido analisado assim. Sentir-se culpada. Porque isto pode ser sobreanalisado a seguir do género. Estão a ver, ela até queria que ele ficasse. Eu gostava do meu Marco. Mas vais ficar mais chocado ainda. Para já, o Marco depois, naquele momento emotivo, quem estava à espera dele lá fora era apenas, não tinha festa nenhuma. Estava lá apenas o irmão gêmeo dele, o Aníbal, que entrou recentemente também no reality show. E eu acho que um exemplar como o Marco não pode ser único no mundo. Convém haver 2. Há o Marco Backup, é o Marco Aníbal. Backup, que é o Aníbal, que não sei se te lembras dos 2 a falarem. Eles falam sempre assim. Lembras-te? Mas o Marco, aquele smirk. O Marco apresentou-os com bom humor e disse assim: este é o Caga-Milhões. Pronto. Naquele momento tenso, ele apresentou o irmão gêmeo como o Caga-Milhões. E depois, o Marco foi ao telejornal justificar-se, ao Jornal Nacional justificar-se. Isto causa-me tristeza. Sim, e teve dificuldade em olhar para o ecrã enquanto passavam as imagens do pontapé. Nota-se, ele estava Sabes culpado. que eu costumo dizer que eu achava que o fenómeno comentador é uma coisa mais recente e eu acredito piamente que o fenómeno comentador das notícias acabou com o jornalismo. Não me lembrava que Marcelo já era comentador nessa altura. Portanto, Marcelo é o princípio do fim do jornalismo. Mas tu teres Marco Borges do Big Brother, concorrente expulso depois de ter sido convencido a ficar, a vir ao telejornal, porque é notícia, neste momento é o que está em cima e temos um exclusivo que é Marco Borges, já está no estúdio para tentar responder àquilo que acabou de fazer dentro da casa na venda do Pinheiro. Sim, estava lá ele e a passar as imagens do pontapé dele, ele com dificuldades a olhar para o ecrã, coitado. Foi um evento tão importante que tinhas mais dificuldades, Sérgio, em ver-te a dar um pontapé na cara de uma senhora ou a ver-te dentro da casa a pinar? Epá, depende. Se fosse com Bryan Adams, tinha de ser com Bryan Adams. Ou com o Ozone. Estás a ver? Tinha de ser assim. O Ozone é o Dragostea dentro. Epá, fogo. E acho que isso nem se pergunta. Tipo, acho que é... Eu ser apanhado a bater era sinal que tinha batido em alguém, não é? Pronto, é isso, mas o que é que tu gostava mais de olhar para o ecrã? Sérgio Duarte acabou de ser expulso. Veja esse seu momento alto em que está a pinar com uma concorrente no telejornal. No telejornal. Tu ao pé da redação toda e podia ser aquela cena como tinha da meteorologia que te levantas e agora tens a analisar as gráficas e a dizer, ora, eu aqui estava a fazer um movimento pélvico de 180 rotações por minuto. Isso era tipo um gorila a ver-se a si próprio no BBC Vida Selvagem. Sim. A acasalar, sim, e a comentar. Daí eu dizer, pá, o que é que tu gostarias de ver? Sexo. Meu. Preferias ver sexo? Sim, olha... Tu a teres sexo. Era constrangedor. Mas, tipo, aqueles 10 segundinhos, sabe? mas sexo daquele humilhante, estás a ver mesmo? Sim. Não devia ter soltado. Sérgio Duarte, porque é que só durou 5 segundos? Importa-se de explicar. E o facto de ter largado um som mais em falsete significa que tem sensações femininas dentro de si quando está a ter relações sexuais. Desculpe lá, mas Sérgio Duarte, já ao confessionário. Mas isto não é falsete, isto é o backing vocals da música do Bryan Adams. E eu não faço falsetes. Fazia o meu spin. Mas sim, bater em alguém acho que tu olhares muito a bater degradante. Depois. É muito degradante. A não ser que fosse no Telmo. Aí já era de homem. Era de homem. Uma botada. Espancar o Telmo. Espancar o Telmo, sim, era isso. Ou o Mário irritava-me mais. Mas espera aí, olha, mas eu vou-te dizer uma que ainda vais ficar mais chocado. Então. Uma tal de Isabel Leal, uma psicóloga da Endemol responsável pela avaliação psicológica dos selecionados para o Big Brother, comentava, eu conhecia pessoalmente, portanto é uma tal... Conheces? Sim. E então ela era uma psicóloga, escrevia crónicas para a Caras, era tipo psicóloga VIP. Psicóloga dos famosos. Eu não sabia, ela era responsável pela avaliação psicológica dos concorrentes. Então o que ela diz é o seguinte, o comentário dela a esta situação é este. A situação era previsível. Já aconteceu e vai voltar a acontecer.
O Marco tinha a capacidade de alijar a Sónia de verdade se quisesse. Levantou do pé em vez de levantar da mão. Hã? Como quem diz, o Marco até teve, ele podia ter arrebentado todo e só fez aquilo. Ele se lhe desse um soco era pior do que lhe dar um pontapé. Sim. Que é como quem diz, eu avaliei bem, eu sabia que se o Marco tivesse de bater numa gaja lá... Era só a patada. Era só aquela agressão simbólica, não era uma agressão para a matar. Era só para ela aprender que não pode dizer certas coisas. A agressão simbólica normalmente é aquela que... Vês muitos gajos a fazer que dão aquele balanço à cabeça, sabes? Sim, e fazem-te para ver se tu piscas os olhos. Sim. Ou vão a bater e mandam-te um murro na parede. Sim, exato. Pronto, agora... Então tu vês que eu te podia fazer, pá! Sai-me da frente, pá! Mas até é de elogiar, olha, ele partiu a mão toda só para não lhe bater, estás a ver? É um homem tão controlado. Eu estava já descontrolada. A sorte tu tivestes, ouvistes? E então ela disse isto e eu fiquei, é mesmo um bocado nojento. Pelos vistos, o facto de isto ter acontecido atirou para segundo plano o anúncio da candidatura de Jorge Sampaio à presidência da República. Então já eram favas contadas, para quê? Pois. Não é todos os dias que um gajo bate numa mulher num reality show, não é? Enfim. Segundo a Sónia, o público lá fora... segundo a Marta, o público lá fora dividia-se. Ambos estiveram mal e se cederam, mereciam ter saído os dois. E isso acabou por ser decisivo na expulsão da Sónia. Sim, porque a Sónia estava nomeada e saiu logo a seguir. Estás a ver? O público não tinhas nada que meter à frente do pé do Marco. Mas neste caso eu acho que seria diferente em 2023. Espero, eu quero acreditar que sim. Eu também quero acreditar que sim. Acho que as coisas evoluíram. Eles depois, para desanuviar a produção, surgiu uma nova tarefa. Mas depois... se fosse João Pina a falar sobre isto, a dizer, esta gaja não levou uns tabefes quando devia ter levado. Já reparaste que é o terceiro episódio que nós fazemos que envolve violência doméstica. E pois é, parece uma tendência, uma trend. Mas... também para mostrar que há uma evolução de como é tratado, não é? Porque o facto dela dizer que o público estava dividido, nunca deveria estar dividido. Não deveria. E eu acho que o princípio é de cultura de violação. Aquela cultura de violação. Mas o que é que ela lhe disse para ele lhe ter dado um pontapé? O que é que ele lhe disse para a meter num colar de cervical? Verdade seja dita, o sucesso do segundo livro da pizza que nós analisámos, Colleen Hoover, é um sintoma positivo desta evolução. É preciso também reconhecer isso. Depois eles, para desanuviar, sugeriram-lhes uma tarefa que foi representar a relíquia dessa de Queiroz. Pronto, se quiseres... Eles representaram isso? Representaram. Todos votaram à altura e a Célia, que substituiu o Marco no papel principal, esteve brilhante. Não, a tarefa já... O Marco é que teve de ser substituído pela Célia porque não estava presente. O Marco ali a representar bué essa Queiroz, estás a ver? Sim. Depois, aí sim, para desanuviar a produção, deu-lhes álcool. Emborrachem-se. E é neste momento que, há beijos na boca, striptease, e a Marta vai lá para fora chorar e gritar o nome de Marco no jardim. Diz ela, mas que tristeza, ando-me a meio criar uma filha para isto, ficou assim provado que eu tenho mau vinho e soltei a minha veia lamechas. Logo eu que não sou nada dessas coisas. Tem noção que foi cringe. Eu confesso-te uma coisa, lembro-me disto na altura. A Marta... era uma pessoa eloquente, lembras-te disso? Era. Muito eloquente. E eu fiquei... Lá está, não devia fazer este julgamento, mas na altura também era um jovenzinho. E eu fiquei a pensar menos da Marta quando a vi aceder aos avanços do Marco, do género. Esta é uma gaja inteligente. Merece melhor. Merece um bocado melhor do que aquele que faz o sorrisinho. Anda cá bem. Vou-te fazer espargata frontal. Que é tipo as táticas de sedução do Marco Borges. A seguir vê a dar um pontapé. Mas tu és claramente Tim Zé Maria, então. Eu adorava. Porque... Mas era Tim Zé Maria mas eu sempre gostei de coisas mais freaks, portanto, nunca gostei. O Mário irritava-me mais do que o Marco. Aquela personalidade do Marco irritava, mas o Mário... Era um pastelão. Era o Sonso. Estás a ver? Depois mostrou que era homem, assaltou bombas de gasolina e tudo, não foi? Andou à luta em Vigo. Depois, as coisas... Acho que a opinião pública absorveu o pontapé e em menos de uma semana já havia uma avioneta a passar uma mensagem de Marco para a Marta. Ele não lhes foi pedir em casamento lá. Não foi lá. Não ele foi lá. Pedir em casamento. Não foi, mas apareceu, foi uma grua, levou... Ele ria-te assim. Tu imitas bem. Ele ria-te assim. Não, houve uma grua que o levou lá abaixo. Lembras-te disso?
Opa, tantos usos. Ou seja, a moto em Gil deve ter... Vamos alugar uma grua. E então ela, pronto, foi difícil largá-lo, cheirava tão bem. Esta distância tem de admitir que nesta matéria de amor faço parte do clube do Telmo, trapalhona. Não, a Marta estava completamente apaixonada. Estava. Eles beberam, Estava louca. ensinaram a relíquia, pontapé, arrumado para canto, e é a altura de entrarem os dois suplentes, Paulo e Carla. Não me lembro nada disso. Entraram dois suplentes. Andavam dois suplentes. Entraram para substituir o Marco. Mas devem ter saído logo também, não? Não, houve a Carla, que era supostamente uma stripper, a quem não, a Marta odiou esta Carla. Diz ela assim, mas isto, claro, a rapariga entrou triunfante e senhora de si, deslizando pela casa e mostrando os seus atributos. Mais e, nada. pelo menos o Zé Maria e o Mário lavavam as vistas. O Telmo não, já estava O Telmo já estava comprometido. Não, mas a Célia O Telmo teve já estava na trincheira. Não, a Célia sentiu ciúmes da Carla, porque a Carla a quem era indiferente isto tudo. Desde que pudesse desfilar os seus conjuntos de lingerie e mostrar as tatuagens, o resto era paisagem. Segundo a Marta, a Carla foi plantada lá uma badalhoca para abanar as coisas. Yeah. Sim. Volta a dizer, então passeava-se a Carla depois tornou-se o protótipo da Casa dos Segredos, é isso? Sim. Diz a Marta, a Carla passeava-se pela casa em mini combinações demasiado frescas para quem estava a entrar no frio de novembro e demasiado sexy para rapazes que estavam na flor da idade, mas em abstinência há mais de 2 meses. Depois, o Zé Maria, está aqui uma situação em que o Zé Maria está na cozinha a pedir ajuda para uma tarefa que é executar no galinheiro e a Marta oferece-lhe ajuda. E diz o seguinte, e nem me apercebi que a Carla, na sua combinação branco e imaculado, com mais rendas e transparências do que a colcha que a minha avó me ofereceu para o enxoval e que nunca saiu do baú, tinha espetado o rabo para trás enquanto tiravam um café dizendo baixinho, Zé, posso ir eu contigo? E se ficarmos os dois lá fechados, não passa nada. E pronto, a Marta não curtiu nada a cena da Carla. Pá, impôs-se logo ali. Mas a Carla saiu logo. Pá, um dos suplentes tinha de sair. A Carla leu Inês Gaia. Ela estava a abraçar a sua feminilidade. Não, segundo a Marta, o Paulo e a Carla não entraram lá inocentes. Já tinham visto o que estava a passar lá fora, já tinham as suas expectativas e a Carla entrou lá para matar. Inclusivamente a Marta ensinou que há aqui uma história em que a Carla diz que estava no estrangeiro na altura em que eles estavam a fazer testes psicotécnicos e a Marta diz, então se ela estava no estrangeiro a fazer nesta altura, ela não passou pelo mesmo processo que nós, ou seja, ela ensinou que a produção foi desencantar uma stripper de propósito só para abanar as coisas. Ok. Pronto. E então a Sónia saiu de lá nesse dia, ela é expulsa e nesse direto está lá o Marco na plateia. E a Teresa Guilherme diz que ele era o preferido dela e ela disse assim, no outro dia comentávamos aqui aquela sua expressão de ser um falhado em relação às mulheres. O que eu pergunto é se isso não acontece porque quando elas o enervam você tem uma atitude mais agressiva. Teresa Guilherme? Ganda Teresa Guilherme, pá. E depois o Marco calado e ela, não diga que a Sónia foi a sua primeira agressão no feminino. E o Marco, mas porquê? Ficava surpreendida? Era? Ficava. Então fico surpreendida porque foi, diz o Marco. Sabe o que eu acho? Você teve essa atitude e arrependeu-se imediatamente. As pessoas deram muito valor a esse seu arrependimento, mas eu acho que se arrependeu dessa agressão porque ela o punha fora de casa do Big Brother. E o Marco, contesta, e ela, eu pensei que você tinha sido expulso, era essa a informação que tinha por parte da Endemol e da TV. E o Marco diz, então peça para ter acesso às imagens e vai ficar esclarecido em relação a isso. Ou seja, ele a dizer que o tentaram convencer. Entendendo. Então ela diz, então foi você que quis sair e não foi expulso? E ele, exatamente, eu quis sair logo, imediatamente. E a Teresa, sabe Marco, eu tive um particular desgosto esta semana. Apesar das pessoas acharem que o Zé Maria era o meu favorito, o Marco era o meu favorito. Eu estava contente porque não tinha nenhuma nomeação a semana passada. Achei que já estavam a aceitar o seu feitio divertido. Mas agora fiquei a pensar, será que os seus companheiros não nomearam com medo da sua reação? Ela a provocá-la, a ver se ele lhe dava também uma patada à Teresa Guilherme. Pronto, a Teresa foi bastante tenso, está aqui um interrogatório, é demasiado grande. Mas pronto, a Teresa diz assim, o meu papel aqui é ser o espelho das pessoas lá em casa, por isso não vejo as imagens 24 horas, não sou produtora deste programa, sou apresentadora e devo colocar as questões que o espectador coloca lá em casa. E o Marco, já falei sobre o que se passou, com a Sónia tenho uma relação muito especial, ela é muito parecida comigo, mas aquilo que se passou não reflete em nada a nossa vivência nestes 47 dias. E a Teresa, então, mais uma razão para não ter batido, não é? E o Marco, eu não disse que tinha uma razão para eu fazer. Aliás, disse que se tinha alguma razão, perdia todo o momento em que fiz o que fiz. E a Teresa disse que tinha entrado no programa para fugir às responsabilidades e pressões da vida cá fora, mas dentro da casa aconteceram vários problemas. Não será que o seu maior problema é você próprio, o seu feitio?
Ela agredou ali bastante. Mas sabes que um ato de humilhação pública para alguém que é violento, aqui vou elogiar o Marco de não se ter tornado serial killer. Porque esta era a história da origem dele se tornar um super vilão. Mas foi catarse. Eu acho que a Teresa Guilherme teve bem. Tinha de lidar com isto. Sim, mas é uma cena pública. Sim, e eu nem gosto nada dela. Mas acho que ela aqui teve bem. Já te vestiste no camarim dela? Já me vesti no camarim dela, sim, no 5 para a meia-noite. Que no camarim onde acontecem as galas. Exato. Ou seja, por isso é nesse estúdio mesmo. Então, só para terminar esta parte. Sabe, Marco, pensei que depois disto você iria ficar conhecido como ovelha negra. Mas isso afinal não aconteceu. Há pessoas que o apoiam. Que pessoas são estas que apoiam um homem que não conhecem, que só viram na televisão e que o que sabem dele é que deu um pontapé numa mulher, numa companheira? Marco, também é uma grande chapada luva branca a todos os broncos por esse país fora. Acho muito bem. E acho que broncas também. E o Marco diz, eu julgo que essas pessoas que me apoiam não viram só o pontapé, viram mais 47 episódios e foi aí que chegaram às conclusões a que chegaram. E a Teresa? Então acha que o pontapé não teve nenhuma influência nem deveria ter na opinião que as pessoas fazem de si? Para qualquer pessoa consciente, sim. Pronto. Foi, ela investou bem. Sim. E vou ver isso. Isso está no YouTube. Acho que não. Vou ver esse interrogatório. Depois a Sónia diz que é assim, não foi só a agressão de Marco, mas também houve a agressão da Sónia. Internalizou a cena dela. Quem é que disse isso? A Sónia. Disse isso? Disse. E a Teresa, você acha mesmo? Você acha que aquilo que disse a Sónia? Acho que sim. Acho que ele teve todo o direito de se exaltar e é preciso que as pessoas saibam. E a Teresa, ele não se exaltou. A imagem. A Teresa, ele não se exaltou, ele bateu-lhe. E a Sónia, é preciso que as pessoas saibam que às vezes a violência física não consegue ser tão dura quanto a violência psicológica. Pois não. E a Teresa, lá por você, vagamente dizer aquilo que disse, que é um palavrão como outro qualquer que vocês têm dito tanto, quanto a si acha que é justificação para ser agredida da maneira que foi. E a Sónia, não estou a dizer que é o suficiente, tal como disse ao Marco, acho que é o único lugar onde ele perdeu a razão. Foi no momento em que o pé dele tocou no meu peito. De resto, a Teresa tocou. A mim parece-me que bateu. Em si, na cadeira, e também pareceu que se o Mário e o Zé Maria não o agarrassem... E a Sónia, já passou, já conversámos. Já passou. Passa-se assim uma esponja numa coisa tão desagradável. E a Sónia, não é isso, sendo a pessoa que é, eu gostando da pessoa que é, e depois temos conversado, acho que não é preciso fazer nenhum filme. E a Teresa lá está, ela também está a explorar isto. Está, como é óbvio, está a tentar esticar ao máximo para ver se continua o antagonismo. Não continua, neste caso, mas acho que devia ter continuado, por acaso. Pois. A Marta diz aqui, a Sónia sabia que tinha a sua parte de culpa, foi perentória e assumiu. Cala-te, Marta. Marta, menos, Marta. Pois, pá, tu não podes falar para alguém que já foi comando. Não podes falar para um comando. A Sónia é expulsa, mas esta saída era diferente, pelo menos para mim. No entanto, neste processo eu era o menos importante. O Marco e a Sónia iriam estar juntos, ajudavam-se e apoiavam-se, pensava eu. Juntos, dificilmente o mundo cheio de hipocrisias e politicamente correto os abalaria. Como quem diz? Nós contra o mundo. Juntos, olha, vamos... Sozinhos contra o mundo. Vamos colocar na rapariga que levou o pontapé a carga de ajudar o Marco a salvar a sua reputação. Isso é uma forma passiva ou agressiva do rolo Minha Alma, não é? Que é, pá, eu e tu somos uma ilha e estamos sozinhos no mundo e vamos estar juntos contra o mundo. Contra tudo e contra todos. Puta que pariu. Diz-me que está a acabar o livro. Não aguento mais estas reflexões. Tu disseste-me ao início que eu não ia ficar irritado. E isso está-me a deixar muito irritado. Pronto. Agora, esta parte é sequer a parte mais importante que já passou. Depois da tempestade vem a bonança. Depois eles estavam tão desesperados porque não tinham tabaco. E então acontece aqui um episódio interessante. Logo pela manhã, decidimos levar avante a experiência de fumar a mistura de relva e salsa que tínhamos deixado a secar dentro do forno. Eles foram apanhar relva e salsa para fumar tabaco com papel higiênico. Fumar barbas de milho? O papel higiênico, claro está, não aguentou o papel higiênico como mortalha. E então dizia, só nos restavam os restos de papel de embrulho que tínhamos guardado na noite de entrada dos novos residentes. Então tiveram a fumar... E a Marta deu 2 bafos e parecia que tinha engolido um cato, não conseguiu terminar. E o Paulo e o Zé Maria continuaram a fumar e estiveram disparatados uma semana porque parece que a relva era tóxica pelos químicos que tinha levado. Olha, diz-me uma coisa. Tu achas que se eles nunca superassem qualquer tarefa, achas que era justo eles terem morrido à fome dentro da casa? Aquilo era um programa para 90 dias, não é? Sim. Ou 100 dias, não me lembro quanto é que era. Era 3 meses, não era? 4. 4 meses, 120 Setembro dias. a dezembro.
Portanto, seria justo, eles ao fim de 60 dias morriam todos. Pá, dava aí uma coisa interessante, eles a comerem-se, mas aí ganhava o Telmo, não? Achas? Não sei. Pois, sobrevivência. Era, tipo, ao terceiro dia já estava a comer o Zé Maria. Sabe? Esse era uma Isto tem pouca carne. Pouca carne. Mas pronto, eles fizeram um rap. Queres que eu te leia um bocado o rap que eles fizeram? Quero, por favor. Queres que eu leia o rap? Lê aí então o rap. Onde é que está o rap? É isso. Olá, boa noite. Então, como estão? Bem-vindos a este espaço de televisão. Estamos aqui para vos contar como isto foi parar ao ar. Ai que falta faz a Riquita, que parecia uma piriquita. O Ricky saiu logo a seguir, bem disposto e a sorrir. O Ricardo entrou amado e saiu mesmo tarado. Vou-te dizer, Maria João, ai que grande pancadão. O Marco entrou alucinado e saiu apaixonado. Oh Sónia, agora vais-te passar, quando nos vis a repar. A Carla entrou toda tatuada e na piscina quase se afogava. O Telmo acorda a gritar e a nossa vontade é de o calar. Aqui eu queria pôr, espancar, mas ninguém me deu ouvidos. O Zé Maria quer relaxar. Trata das galinhas que vai bufetizar. O Paulo entrou envergonhado, descuidou-se e nós caímos para o lado. O Mário é louro, é de morrer. Não sei se estás a perceber. Na cozinha está a Marta e a gente come-se que se farta. A Susana é cabeça amarela, mas não há nenhuma como ela. A Célia é aquela que está sempre a comer. O que é que isto quererá dizer? Refrão! Olá, boa noite então, como estão? Bem-vindos a este espaço de televisão. O Big é o cão que nos há que fazer. Não sei que mais ele irá roer. Eu gostavas que... Eu acho que esta parte ia ser cortada deste episódio. Gostavas que o Kendrick Lamar fizesse... Curtia bué. Isto. Depois há outra coisa de masculinidade tóxica. O Telmo, e isto é uma coisa que a Marta vai insinuando, as mulheres começaram todas a engordar lá dentro. Eu lembro-me disso. Pão e não eu lembro-me disso. A Marta, pelos vistos, sei lá, com mais 14 quilos. E a Célia estava também a ir por esse caminho. E o Telmo estava lixado. Então... A Célia queria ser elogiada e agradada. Ele só sabia meter-se com ela, dando-lhe pontapés no rabo, achando estranho o excesso de preocupação em se pintar e pentear, por um lado, mas queixando-se que ela estava a ficar gorda, por outro. Fartava-me de rir. Ok. E então o Telmo começou a ficar obcecado com o excesso de peso da Célia. Tentava controlar o que ela comia. Isso foi um pronúncio da pandemia, se pensares. Foi. Se o pessoal comer pão, é. Tentava controlar o que ela comia, tinha longos debates comigo e com o Mário sobre a importância do aspecto físico do parceiro e até queria que eu, como mulher, concordasse que ele devia chamar a atenção com uma frase do tipo: "Ó Célia, é melhor parares de comer que estás a ficar balofa." Ora, esta era a sensibilidade do Telmo para com a suscetibilidade feminina. E por sensibilidade de um caminhão, sim, não é? Tira. Mas pelo menos era sincero, porque calma, a estratégia da Marta era diferente. Pelo menos era sincero. E por mais que eu lhe explicasse que devia encontrar uma maneira mais subtil para a chamar a atenção sem magoar, ele só conseguia ver a coisa de duas maneiras. Ou lhe dizia e era honesto, ou não lhe dizia, estava a enganá-la. E pronto, a minha opinião de nada tinha valido. Bem tentei que ele usasse algo como: "Olha, Célia, não temos tido uma alimentação correta." Ainda por cima manipulação. Sim. Não achas que nós... Não, isto é a estratégia da Marta. Sim. Olha, não é nada manipulador isso. Olha, Célia, não temos tido uma alimentação correta. Que tal começarmos a fazer exercícios dois? Ou então... As duas? Os dois, o Telmo e ela. Tipo, como que estamos os dois gordos, vamos correr. Ou então, filha, sabes que gosto de ti com carninha para agarrar. Mas conheço-te e sei que daqui a uns tempos não te vais sentir bem contigo e com o teu peso. Por isso, a partir de hoje, vamos mudar a nossa alimentação e fazer exercício. O que achas? Ou ainda, usar uma mentira branca. Célia, estou a ficar gordo. Já não cabe nas calças. Vou começar um exercício. Mas aqui dentro é difícil. Se fizesses comigo, ajudava-me bastante. Pode ser. E vão. Ele achava esta do estás balofa mais eficaz. Eu prefiro a do estás balofa. Mal por mal. Sim, mal porque por mal. Esta cena de... Olha, eu preciso de uma forma de eu me sentir motivado para fazer exercício é ter alguém ao meu lado. Olha, estás mesmo aqui, tu nem precisas, mas podias-me ajudar a motivar-me para eu fazer exercício. Fazes comigo. Gordo. Ai, estou mesmo. Agora dizer, olha, Célia, estás gordo. Olha, Célia, eu tenho que pedir uma coisa. Nós vamos ter de comer dieta porque eu estou muito gordo. E se eu te vir a comer bem, eu vou ter também vontade de comer. Sinto motivado. E se tu estiveres sempre a comer porcarias que me fazem engordar a mim, não me sinto motivado. Portanto, podias comer outra coisa. Sim, então que não me faça engordar a mim.
ok? Sim. Podia ser Célia. Não é por ti, estás ótimo. Agora, por mim, opá, não comas, senão eu sinto mesmo muito mal. Pronto, mas acho piada a Marta, passado estes anos, não ter... Ok. Depois, a Célia e o Telmo consumam a relação com enquanto se calhar o Marco e a Marta tiveram direito a Bryan Adams, não diz aqui a música, mas há aqui o clássico, é quando o Telmo diz, gostaste? E a Célia, gostei. Gostaste? Gostei. Gostaste? Gostei. E pronto, ficou aí a cena. Depois há Pá, o Telmo é pragmático. Acabou de fazer o sexo. Gostaste? Gostei. Gostei. Depois há aqui outra referência a Paige, do Zé Maria. Bufetizar. Por norma eu ficava a tomar conta do Tacho enquanto ele se ausentava constantemente para se libertar no jardim. Sempre que acontecia eu pensava ao mesmo. Como é que esta alminha que passa nos intervalos da chuva tem os intestinos tão poderosos? Se fossem convertidos em energia renovável, eram capazes de resultar em qualquer coisa. Pumba! Pronto, é os momentos humorísticos. Zé Maria a peidar-se. Depois tem uma tarefa que eu acho que eles também satirizaram no Último a Sair, em que eles levaram um mimo no Último a Sair e tinham de obrigar o mimo a falar. Pelos vistos houve uma tarefa neste Big Brother, meteram lá um papagaio de o pôr a falar. Então acho que o Telmo fazia isso. Virava-se para o papagaio e dizia, olha lá, estás a ver isto? Mostrando-lhe as frases que ele tinha de repetir escritas no cartão. Se não dizes isto, nós não vamos comer. E se nós não comermos, tu também não comes, percebes? Nós vamos comer a tua comida e até te comemos a ti com um bocado de sorte. Pronto. O papagaio não falou. É a melhor forma de motivar. É maltratar um animal da maltratar. televisão. Sim. Maltratar. Depois, é o tal momento em que a Célia diz à mãe, na gala, mãe, debaixo do edredão o forte está seguro, não te preocupes, as tropas ainda não ultrapassaram o forte. Então, mas supostamente já ultrapassaram. Ela diz à mãe que não. É uma mentirosa. Oi. Ou então foi só tipo ele... só masturbação, sim. Não, eu disse uma punheta, não, masturbação mútua. Ela... Se calhar foi isso. Não sei. Então foi uma punheta de bacalhau? Sim. Depois, pronto, elas ficaram gordas, não é? E ela, se eu não tivesse visto as imagens mazinhas que a TV exibiu, uma espécie de antes e depois, tinha feito meia hora 3 vezes por dia, exercício, ou seja, pelos vistos elas engordaram muito. Não faz sério. Depois, a determinada altura, eu não sei se te lembras, quem escreveu o tema do Big Brother foram os Delfins, e os Delfins vão lá à casa tocar o tema. Pá, não me lembrava disso. Não te lembras Agora disso? Tu estás a dizer, estou a visualizar Sim. Delfins dentro da casa. Lembras-te da música? Não. Era assim. Vive que o mundo lá fora olha para ti, ninguém vai perder. E eu lembrava-me disto. Ok. As merdas que tu te lembras. Tu, quando viste Big Brother, viste de uma forma não irónica, certo? Viste a absorver aquilo tudo. Vi, a gostar. Sabes que ver de forma irónica permite depois recalcar muitas coisas. E eu sabia que estava a ver merda. Eu já tinha aquele síndrome de se há muita gente a ver, não deve ser bom. Sabes esse síndrome? Mas depois via. E uma pessoa, aquilo é feito de uma forma para te colar. Sim. E então via, sabia as coisas, mas depois quando falava era aquele distanciamento, sabes, hipster. É. De, irónico, não, não sei o quê. E se calhar recalquei muitas cenas disso. Mas eu vi também. Eu vi sem ironia, mas o segundo já disse, não me apetece ver mais. Eu o segundo vi, porque havia um colega meu que era apaixonado por uma rapariga que entrou nesse. Na vida real? Na vida real. Antes dela entrar. Ir ao bar, okay. Que era a Liliana. Era do segundo. Que ela era de Aveiro. Ainda via-se, mas não tenho tantas memórias. Eu lembro-me de... Não havia uma Verónica que teve um relacionamento com o Sérgio. Verónica, sim. Sérgio e Verónica, exatamente. Depois... Que eram do fitness esses, não era? Ok. Depois não acontece mais nada relevante. A Marta sai. Passar aos 3 meses. Acabou. E é escusado de continuar. E ela estava mortinha, então tinha o amor cá fora, à espera em cima de um guindaste. Tem aqui uma secção de fotografias e eu só destaco uma, que é o casamento da Marta e do Marco. O Marco, por algum motivo, vai de kilt. Pois foi, eu lembro-me disso. Não sei porque. Este casamento teve direito, como o do Bruno Carvalho, a ser... Foi. Transmitido na televisão. O da Célia também. E se calhar não é referido no livro, mas para mim é o evento pós-Big Brother mais engraçado de todos. Que houve o casamento da Célia e o Telmo, houve do Marco e da Marta. E depois o Mário aparentemente praticava taekwondo e a TVI organizou o evento de combate taekwondo do Mário com o campeão da Galiza. E fizeram tudo isso uma cena. E eu vi esse combate. O Mário ganhou ao campeão da Galiza. Ridículo, não é?
Isso foi antes de assaltar uma bomba de gasolina, não foi? Foi. Isto depois fala aqui, faz um follow-up do que acontece depois. A Marta fala de algumas coisas pendentes que ficaram sobre alguns concorrentes que ela não sabe. E voltando ao Ricky, que saiu... Qual dos Rickies? O Ricky V ou o Ricky A? O Ricky V, o sociopata. Então ele diz assim, a TV 7 Dias, número 709, revelou que Ricky tinha sido acusado de comportamentos psicopatas, agressão e violência, da qual resultou um processo em tribunal e ainda de maus tratos a menores. Ele não só não desmentiu oficialmente uma acusação tão grave, como a partir daí nunca mais se ouviu falar dele. Porquê? Pois. Estranho isto. Depois está aqui uma engraçada. Ele ia escrever um conto chamado Ilha do Diabo. Será que escreveu? Gostava de ler. Seria um bom livro da pizza, não era? Era. Depois o Ricardo Amado tinha uma banda, os Freaky Nice e os Stressless. Ganda nome. Freaky Nice Stressless. Será que a banda ainda existe? Não se sabe. Vou pesquisar. Sim. Freaky Nice Stressless. Exatamente. Depois, o Mário, supostamente cá fora, não sei se lembras, ele fez muito sucesso e foi o único residente que teve um Ferrari testa-roça. Pois, lembro-me disso. 44 mil contos nas mãos. 44 mil contos. Como olhará para isso agora? Enfim. 202 mil euros. Depois, pelos vistos, a Célia, antes de entrar na casa, tinha terminado um namoro com um rapaz alemão e lá apaixonou-se pelo Telmo, com quem está casada até hoje. Seria destino? Enfim, isto não é nada. E depois há aqui uma pergunta engraçada que eu acho que a Marta faz para queimar a Célia, que é: e a criança de cor que dizia querer adotar um dia? Já terá convencido o Telmo? Eia! Era moda na altura! Sim, um adereço. Enfim. Era! Fica bem nas fotos. Ela diz aqui que o Zé Maria e o Marco se tornaram muito bons amigos fora da casa. Pronto, apesar de terem começado mal. Depois ela faz o follow-up, o que é que lhes aconteceu um ano depois. O Marco... Entre outras coisas, eu não vou dizer tudo, mas pelo visto foi locutor da Rádio Cidade e editou o single Acontece. Sucesso de vendas que entrou diretamente para o número 1 do top. Te lembras da música do Marco? Não. Não te lembras de uma música? Não. Ainda a Marta estava na casa, ele lançou uma música. Que era assim: encontrei a luz na escuridão e esperei, mas não foi em vão. Só eu sei o caminho para o teu coração. Agora tudo é diferente, sozinho ou com muita gente. Eu vou dizer que te amo e não perder mais tempo. Quero alcançar os teus lábios e beijar. Encontrei a luz na escuridão. Isto foi número 1 do top, aparentemente. Ok. Depois o Mário conduziu um Ferrari testa-roça, editou o livro Estás a Ver, que era... Esse era um grande livro. Eu gostava de ler esse livro. Epá, quem tiver, quem arranjar, quem vir numa feira, nós queremos esse livro. E depois lançou o disco Dá-me Ouvida Beats by DJ Mário, que chegou a disco de prata. Disco de prata era tipo 20 mil exemplares vendidos. Pois. 20 mil! DJ Mário. Também seria um excelente disco. Depois, a Marta, a Sónia e a Susana e a Célia foram todas comentadoras do programa Mulheres de A a Z. Tu lembras-te disto? Não. Foi um reality show. Não te lembras disto? Eu até fui pesquisar porque eu já nem me lembrava, mas houve a seguir um reality show em que um grupo de mulheres competiam para ser namoradas do Zé Maria. Não admira que o homem se tenha tentado matar, não é? Fogo. E o gajo aceitou isso. Sim, ganhou uma concorrente, Rayane, pronto. Mas não se tornou namorada dele. Eu não sei, tipo, pronto. Epá, tantas coisas que eu apaguei, meu. Depois o Ricardo veio e editou o livro Filhos do Mar, gostava de ler. A Susana comprou uma casa avaliada em 34 mil contos com 50% de desconto. Não sei porque é que a Marta mete isto aqui, é mesmo para queimar. Porque diz porque é que teve 50% de desconto. É mesmo 34 mil contos era muito dinheiro. Com 50% de desconto, ou seja, ficou-lhe baratíssima a casa. Porquê? Isso agora é que, pronto, os jornalistas que peguem nisto. Foi mesmo para queimar, estás a ver? Fogo, que ressabiança. Depois, Zé Maria protagonizou o programa Mulheres da AZ, esteve noivo da jovem Mónica Dias, enfim, e fez um anúncio televisivo a um medicamento. Isto um ano depois, 6 anos depois.
A Célia começou a estudar comunicação social e trabalhou como repórter na Pluricanal. Não sei. Mário foi preso em dezembro de 2005 e condenado a quase 7 anos de prisão. Antes disso, fazia um programa de desporto na TV Cabo. Ok. Te lembras porque é que ele foi preso? Foi um assalto numa bomba de gasolina. Não era bom, era lojas de telemóveis e assim. Era lojas de telemóveis? Era. Eu tinha ideia que era numa bomba. Era lojas de telemóveis, tinha um esquema qualquer. Ok. Depois a Marta teve uma crónica semanal na revista Telenovela sobre bebê famosos. Trabalhou como jornalista freelancer. Onde esteve Gustavo Santos, bebê famosos. Sim. Não teve? Teve, antes de ser famoso. Antes de ser famoso, entrou no Big Brother. Não, era dos Exa já, não era? Era, mas não era muito famoso. Não. Mas quando uma pessoa Gustavo visualiza... Santos, pá. Quando uma É um pessoa fura-vidas, pá. Não é fura-vidas, visualiza bem e é motivado. Depois, a Marta venceu o reality show Circo das Celebridades. Ricardo Amado foi protagonista do anúncio Caipirão. Enfim, não sei porque é que a Caipirão se lembrou disso, mas pelos vistos foi. Telmo venceu a Primeira Companhia, o reality show sobre Tropa. Zé Maria, e ela coloca... Olha, ela mete isto destes termos, supostamente um grande amigo dela, Zé Maria. Em 2004, tentou tirar-se da ponte 25 de Abril e no dia seguinte saiu à rua enrolado numa toalha com 2 gatos nas mãos, a dizer que eram bombas. Ok. É só o que ela tem a dizer. Só o que ela dizer, passados 6 anos. Ah não, diz também, tira um curso de 9 meses na área da pastelaria e empregou-se numa pastelaria em Linda a Velha. Ok. Depois o Marco parece LinkedIn. Deixou a NCH Portugal, onde era diretor comercial, separou-se da Marta pela segunda vez, aparentemente, e tornou-se diretor comercial de uma marca nacional. Deve ter sido a tal de ir para a China e não sei o quê. Ok. Depois, 10 anos depois, Marco mantém uma relação há 4 anos e prepara-se para ser pai. É proprietário de uma imobiliária em Samora Correia, a Imperium. Sónia é professora e mãe e regressou à vida normal. Ok, fixe para ela. Marta, nada de relevante, é coordenadora de cursos de técnicas gerais de TV, é formadora na cadeia de escolas de moda e TV, é repórter de Canal 5. E ela continua a trabalhar nestas coisas, volta e meia vejo como repórter de coisas. Mário aguarda a liberdade condicional aos 2 terços de pena. Telmo continua no negócio do alumínio. E é isto. Zé Maria esteve um ano no programa Fátima, como uma rubrica semanal culinária, e voltou a Barrancos definitivamente e trabalha no cabeleireiro da irmã. Depois tem testemunhos aqui. A Susana rejeitou-se. Claro. Ela disse que ia pensar e a partir daí nunca mais atendeu o telefone. Pois. Não podia faltar Susana, a o cabeça no ar de Ricardo Amado disse que mandava, mas mandou tarde demais. E tem aqui os testemunhos dele. Eu, do Marco, da Sónia, do Mário, aparentemente escreveu da prisão. E o Zé Maria também escreve. Sim, senhor. Depois, esta última parte do livro é uma seca do caraças. Que é um trabalho que ela fez para a faculdade sobre a percepção pública de sociólogos e comentadores sobre o Big Brother confrontado com a perspectiva dos concorrentes. E aqui eu só queria... ela diz aqui umas coisas interessantes, mas eu, lá está, não tenho paciência para trabalhos de escola, mas ela diz o seguinte: se Marx ainda andasse por cá, esfregaria as mãos de contente a observar que a sua luta de classes continuava a produzir efeitos, ainda que aplicada ao contexto de um tipo específico de programas de televisão. Ou seja, adormeci logo nas primeiras 3 palavras. E chocava-lhe a repugnância com que certos autores se referiram aos concorrentes. E então o Miguel Sousa Tavares diz, por exemplo... Ali estava um grupo de estrelas, entre aspas, cuja qualificação era o nada. Aparentemente, nenhum deles faz nada na vida, nenhum fala de alguma coisa que não sobre eles próprios, nenhum é capaz de exprimir um pensamento com a profundidade que vai além da borbulha do make-up ou do penteado. E, todavia, encaravam as câmaras de televisão, as sessões de autógrafos e as festas populares que eram contratados com a naturalidade que se achava legitimamente com o centro de todas as atenções. Isto mete-me nojo, este pedantismo. Mete-me nojo também. Porque as pessoas são pessoas. Yeah. Tipo, tu podes criticar a existência de reality shows e a forma e os malefícios que isto tem ou não para a sociedade e se entretém, se não é. Mas as pessoas não têm culpa nenhuma. Pensa sobretudo numa era... Agora, póstuma Big Brother de redes sociais, onde tu tens influencers, tens, booktokers, tens tiktokers, tens que alguns até têm bons conteúdos e que são influenciadores positivos de gerações de jovens. Sim. E, portanto, nesse sentido, ele também pode dizer não cresceu, não foi para o Serengeti fazer a grande reportagem, portanto não tem nada. Ele teve a sorte... É um privilegiado ser filho de quem é, ter assistido a tertúlias, mas mesmo assim também não aprendeu a fazer um romance de jeito. Ele que vai para a puta que o pariu. Mas a Marta responde bem.
A maioria dos participantes trabalhava ou estudava na faculdade e todos tinham responsabilidades. Isto para dizer que, lá está, são pessoas com a sua vida, não é? Estão lá porque, por algum motivo, ou querem ser famosos, ou querem um desafio, ou querem dinheiro. Opá, foram para lá. Eu também não acho fixe que se explore isto para a televisão, mas não vou dizer que esta pessoa é estúpida só porque eu vi na televisão que ela era estúpida, não é? É injusto. E ela diz assim: provavelmente o que os autores queriam dizer era sem tachos, sem cunhas, que lhes pudessem assegurar um lugar no mercado de trabalho. Se foi essa a intenção, então é verdade. Pronto, é verdade. Isto diz uma coisa de reality shows. E era uma reflexão rápida que eu quero fazer, que é, tu vês, por exemplo, na área da música, é dominada por gente com conhecimentos, gente de dinastias, não sei o quê. Os reality shows, por qualidade duvidosa que tenham alguns, e serem concursos de karaoke, acabam por ser uma forma de dar oportunidades a outras pessoas que de outra forma não teriam a oportunidade de se ingrar no mundo da música e de estar na televisão. Certo. Portanto, essa condescendência de estes não têm nada a dizer, não sei o quê, opa, o gajo está a falar de um gajo que sempre teve todas as oportunidades possíveis, portanto... E que nunca acrescentou grande coisa em termos de comentário político, se pensares. Exatamente, também. Eu queria aqui dizer que peço desculpa ao Miguel Sousa Tavares por ter dito ele que vai para a puta que o pariu, não queria receber um pontapé no peito, está bem? Sim. Ela depois complementa este trabalho da escola com entrevistas aos ex-concorrentes e desmistifica um bocado este pedantismo que existe sobre eles. Sim, mas também há um pedantismo, certo? Sou completamente contra esse tipo de pedantismo. Agora, ela também que não se ponha em bicos de pés. Oferecerem para escrever um livro. Ela que também vá para o caralho. Epá, sim. Sim, mas lá está. Há aqui uma diferença. O Miguel Sousa Tavares está convencido que escreveu o grande romance da literatura portuguesa. Ela, acho que não. Não é? Certo. Ela faz aqui uma reflexão sobre ela própria, volta a dizer as coisas menos boas nela são a teimosia dela, o inconformismo perante o comodismo e o medo de sentir medo e a minha rebeldia. São os principais defeitos. Tá bem. Pronto, sou muito rebelde. E depois faz aqui uma reflexão engraçada sobre o tesouro do anonimato e do lado dela tem piada, porque ela deixou de ser anónima, e eles foram para lá sem saber exatamente o que é que ia acontecer e de facto acabaram por vender Estás a ver os portugueses na altura da expansão portuguesa? Lembras-te, Sérgio? Sim. Dos navegantes portugueses? Os que foram para o Big Brother 1, igual. Não tinham nada. Não tinham estrelas que os guiassem, pá. Terminamos. Pronto. Ok, eu só vou dizer aqui uma nota final que ela diz. Talvez por não ter qualquer experiência literária, talvez por estar habituada a uma escrita de foro académico, o livro, se calhar, tinha relutância em dar opinião. Ela própria admite uma nota final. Não, escreve. Mas mostra também que partiu para esta empreitada de uma forma humilde. Tenho várias coisas a dizer que se calhar não me vou lembrar de todas. Então diz. A primeira é... Não fiquei assim... Tu, no início do programa, disseste que ficaste com alguma simpatia pela Marta. Opa, eu tenho aqui alguma relutância em ficar com simpatia. Tu só ouviste os excertos que eu te li... Certo. Mas não vou ler o livro para ficar com simpatia pela Marta. Não. Ok? Recuso-me a ler esse livro. Depois... Não perdes nada. Depois, é um livro... como é que eu ia dizer? Como é que se chama... Aquele tipo... O Duck, dos Excesso. Sim. É um livro Duck. Que não tem uma particularidade, não tem um talento especial, mas faz parte dos Excesso. Portanto, está lá a encher. E este livro serve para a literatura portuguesa como um livro de encher prateleiras. Mas é a maior parte... É a maior parte do que é publicado. Depois, uma palavra para quem convidou a Marta a escrever um livro e a editar um livro. Epá, vocês entraram no ramo dos livros para editar a Marta do Big Brother. É isto? A vossa vida? Por acaso é uma editora que se calhar já não existe. Eu comprei o livro por €1. Pronto. Já foi a editora do Walter Ugumem. É sério? Cuido Novi. Então, lá está. É para equilibrar. É para equilibrar. O que eles fizeram a vender o livro da Marta do Big Brother, investiram em autores de qualidade. Isto para dizer que conseguiste me irritar com esse livro. Eu achava que não. Achava este era o livro de todos os que escolhemos que eu achava que me ia irritar menos. Sim. E conseguiste me irritar porque tem aí algumas coisas que me irritam solenemente. Sobretudo essa ideia dela estar em cima, a ser a faroleira do Big Brother e dizer, eu vou olhar para vocês simples plebeus do Big Brother e vou analisar. Mas achavas interessante um projeto tipo história oral do Big Brother? Achava com interessante. Alguém a falar com eles todos? Achava mais interessante
Ok. Mais como documentário Netflix do que propriamente como livro. Eu livro dispensaria. E até veria uma coisa dessas, mas que tivesse um cunho editorial, porque os documentários Netflix não têm. Deixa-me ter as pessoas a falar, posso orientar com perguntas, mas nunca ouves as perguntas. Uma história oral é isso. Eu li, por exemplo, se leres a história oral dos Monty Python, por exemplo, eles são entrevistados e eles vão falando um de cada vez sobre as várias preferia mais fases. uma cena com... Porque aqui parece-me mais um ajuste de contas a determinada altura. Parece-me mais um revisionismo. Revisionismo do que se passou. Ela lembra-se de mim, não se esqueçam que eu existo também. Exatamente. E olha, eu fiz história. Fiz parte da história da televisão. E, portanto, quero-te ouvir a defender. Tu a fazeres uma súmula disto tudo e a atribuís o número de pizzas a este livro. Então, eu concordo contigo, em geral. Mas acho que... o testemunho dela, apesar de ser apenas uma pequena parte daquilo tudo, é interessante, porque ela esteve lá. E eu, pessoalmente, apesar de hoje em dia não ver reality shows, às vezes calha de ver daqueles mais, tipo... mais... não estes Casa dos Segredos, que envolvem acompanhar muito tempo, mas aqueles de dates que às vezes aparecem na Netflix. E eu acho piada... que eu, quando estou a ver aquilo, sei que tem ali uma componente ficcional e guionada e fico sempre curioso para saber o que é que estas pessoas estão realmente a pensar. E o livro, apesar de ser uma versão... é claro que é uma versão revisionista, porque ela está a escrever passado 10 anos, certo, com base naquilo que está a ver. Mas não deixa de ser a perspectiva real dela. Eu acho essa parte interessante e acho que fez-me lembrar um momento marcante da cultura pop e da trash TV portuguesa e cumpre perfeitamente esse propósito. Tu à partida não querias isso, mas se tu estivesse em casa, apetecia-me mesmo ler qualquer coisa sobre o Big Brother. Era um bom livro para isso. Mas vou-te fazer uma analogia, que é, muitas vezes o facto de tu viveres uma coisa, podes não ser a melhor pessoa para analisar essa coisa. Isto é, um soldado que tenha estado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, não sei se será a melhor pessoa para analisar o contexto da... Esse é o teu lado historiador, não é? Não. O contexto da Primeira Guerra Mundial. Muitas vezes precisas de ter alguém que não esteve lá para fazer uma análise mais correta, ou até, vou meter muito entre aspas, mais realista acerca de algo. Mas quem é que quer isso sobre o Big Brother? Pronto, mas podia ser... uma coisa do género, uma análise televisiva do impacto que teve na televisão, mas depois uma análise de todos os pontos e como é que foram vividos na altura pela cultura portuguesa, como é que foi retratado nas várias revistas, como é que foi retratado na própria televisão. Esse lado de abrir telejornais, como tu disseste, e de levar o Marco... E então, Marco, como é que foi pontapear? Isso um documentário era mais fixe. E ela tenta fazer isso em várias alturas. E, lá está, eu também destaquei-as todas, porque para mim essa é a parte mais interessante, o impacto na sociedade do Big Brother. O que se passa lá dentro, as tarefas, as nomeações, o que ela sente sobre a Susana e sobre a Carla, isso acho escusado e irrelevante. Parece assim, o tal ajuste de contas. Não é? Hoje em dia parece mesquinha ela ainda estar a dizer a Susana, ela tinha duas caras. Já passou. De que ano é este livro, Sérgio? É de 2010. Pois é, 10 anos depois, não é? Depois, é 2010, sim. O livro foi editado em novembro de 2010. Ok. Também ela não pretende escrever uma grande obra da literatura. Ela mete aqui a martelo o trabalho académico dela, ela mete os testemunhos e há essa necessidade de calma, eu não sou como os concorrentes dos reality shows. Sim, há essa necessidade. Não é essa necessidade. Ela diz que os concorrentes dos reality shows não são as caricaturas que fazem deles. Correto. E acho isso fixe. Acho que é... Sim, são pessoas. É verdade que são pessoas. São pessoas. E uma pessoa estar a criticar a existência de reality shows e a trash TV e a exploração deste tipo de exploração de imagem, não foquemos a crítica nos concorrentes. Falemos das televisões, falemos das audiências, falemos das pessoas que consomem estas merdas, se calhar são mais culpadas, não é? Claro. Do que estar a apontar o dedo ao gajo que vê, olha, eu até gostava de ter uma oportunidade e de aparecer na televisão e ter uma oportunidade no mundo do espetáculo, olha, eu vou para isto e vamos ver o que é que dá. Ok. Portanto, eu não dava, eu Quantas? Vou dar 3. Vou dar 3. 3 em 10? 3 em 10, sim. Porque se ela dissesse... 1 em 10 para mim é tipo o Guerra e Paz. Não.
para mim, essa escala é para livros da pizza. Eu não vou Ai, só avaliar para o Guerra e Paz com a escala de livros Não, a ideia da pizzas. podes avaliar com 0. É 0 pizzas porque é bom. Não, mas lá está. Se a Marta quisesse escrever o Guerra e Paz e saísse com isto, eu dava-lhe 10 pizzas. Epá, eu vou-lhe dar mais. Mas podes dar, mas o objetivo dela não era escrever o Guerra e Paz. O objetivo dela era escrever um livro de merda sobre o Big Brother. E ela cumpre a tarefa, não é? Eu digo-te assim. Livros que podem ser disruptivos do género, não estava à espera, e de repente entram, mesmo que seja como best-sellers, acho que são interessantes. Livros que ninguém pediu. Pá, o que é que se terá passado? Já havia televisão e, portanto, há aquelas 10 anos depois, o que é feito dos concorrentes, não sei o quê. Eu acho que foi a aproveitar essa onda que ela quis. Não me parece que fosse, na altura, um livro pedido pela cultura em si. Conteúdo, não fiquei agradado porque o nível de reflexão, e sendo ela bem falante, eloquente, académica, não me parece que tenha aí muita reflexão. Parece-me que tem até algum ressabiamento. Acho que tem muita justificação da pessoa que... E eu percebo esta defesa da pessoa com quem ela teve um relacionamento e teve frutos desse relacionamento. Portanto, o filho, se ler, não quer ouvi-la ter outro... Ou lê-la a ter outras posições sobre o pai do filho. Tem uma visão mais complexa sobre o Marco. É possível que ele não... Eu também não acho que ele padrão, não é? Correto. Temos de abrir essa possibilidade. Agora, eu vou-lhe dar 9 pizzas, meu. 9? 9. É que não vejo um lado... Não, é que nos outros livros há um lado de... Pá, isto pode ter ajudado, isto pode... Agora, tu acabas de ler este livro... Então tenho de rever todas as classificações que fiz de livros. Até agora, quando é que demos ao Colin Hoover? Pá, 8? 8. Sim. Mas, então se quer abaixo da Colin Hoover, então... Não baixas nada, está dito, está gravado, meu caro. Está gravado. Não baixas. Então eu baixo este. Este é 8 para mim. 8? Ok. 8 em 10. 3 dá média de 5, acho eu. Espera aí, deixa pensar. Dá 5, 5,5, não, dá 6. Dá 6 pizzas este. Vale 6 pizzas, não, Sérgio. Eu acho que nós complementamos bem. Porque eu tenho uma perspectiva bem mais positiva, mais benevolente das coisas, mas depois tu falas comigo e puxas-me mais para o teu lado do que eu te puxo para o meu, estás a ver? Não, tu já me puxaste para o teu, eu já desci as minhas pizzas da Colin Hoover. Sim. Em função daquilo, tu já foste persuasivo. Agora, aqui, é daquelas... este livro é um luxo, se pensares. É um luxo porque não cumpre nada do género. Onde é que tu pões este livro? Memórias? Sim. Classificas como memórias. Memórias. Ok. Winston Churchill, Memórias da Segunda Guerra Mundial, deu-lhe o Prémio Nobel da Literatura. Memórias da Marta. Mas aí estás a ser injusto. Estou a ser bem injusto. Agora estou a ser pedante. Não, eu sei. ela nunca pretendeu ser um Churchill. Ela termina o livro a dizer, isto pode-me estar grande coisa. Percebes? E eu, se calhar, como eu li o livro de uma ponta à outra e não apenas as partes caricatas que eu selecionei para tu comentares, se calhar dei a minha benevolência para com ela, porque ela tem de facto momentos Fazemos a média. Sim. Dá 6 pizzas. Não, eu subo para 4. 3 se calhar é pouco. 4 e 8 dá 6 já mesmo. 6, pronto. Dá 6. Já estava a arredondar. Ok, então 6 pizzas. Então fica. Olha, prolongou-se demasiado. Pronto, malta, deixem-me dizer uma coisa. Estamos a acabar este episódio de Livros da Pizza. Pá, comentem os episódios no Spotify ou comentem no nosso Instagram, Livros da Pica, não é? Está como Livros da Pica no Instagram. Sigam-nos no Spotify, estamos a crescer em número de seguidores e o que é fixe, porque esta temporada vai ter 10 episódios, vamos ver se temos sanidade e vontade e não níveis muito elevados de ira para fazer uma segunda temporada, mas não depende só do facto de estarem de crescer ou de estarem a ouvir, depende mesmo também do nível de irritação com que eu fico e as noites que eu perco quando começo a ler estas merdas. Não, mas tu passaste por um grande sacrifício, que foi ler Raul Minhal. E eu já cheguei a um ponto em que as pessoas recomendam, façam deste, façam daquele. E eu digo, olha, excelente ideia, parece um excelente livro da pizza, mas tu pensas, eu tenho de ler isto. Pois é isso. Pois há isso, não é? Há esse lado. E portanto, não é questão de... e tal, olha, estão-se a fazer, olha, trabalhar numa mina é pior. Está bem, mas eu não trabalho numa mina e coisas piores para mim, dentro das coisas que eu gosto de fazer, é ler.
E de repente, quando eu estou a ler um livro da pizza, não estou a ler um livro que gostaria de estar a ler. E penso, foda-se, porquê é que eu me propus a ler esta merda? O livro da Marta, eu digo-te, se eu tivesse a ler sem pressões de sublinhar e não sei o quê, eu despachava isto. Era um livro secante, mas tipo até como quem lê uma revista de dentista, sabes? Fofoquices. Agora, ler isto a sublinhar é uma tarefa de merda. Pronto. É isso. Eu dizia, olha, eu vou tirar uma tarde de um sábado para estragá-la numa merda horrível. E esperemos que, pronto, pelo menos tenha valido a pena. E dizer que eu e o Sérgio já começámos a ler muitos livros da pizza, e que por irritação pensámos, não, isto não dá. E, portanto, temos feito um filtro para chegar a 10, já estão escolhidos, não é? Sim. E, portanto, vamos a isso. Acaba esta merda. Olha, muito obrigado por estar aí. Até à próxima. Isso. Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.